mulher, seja bem-vinda a mais um episódio do Metascast. E hoje, a minha convidada, ela literalmente é uma mulher de Deus, uma pessoa muito especial e que eu tenho certeza que vai contribuir na sua vida. Pastora Ana Belas. Ai, que honra! Seja muito bem-vinda ao Metascast. É um prazer Obrigada. enorme saber que a gente vai ter a sua voz aqui para várias mulheres. Amém. Eu tenho certeza que vai abençoar a vida de muitas. Amém. Eu que agradeço o convite. Para mim é uma honra. Imagina. Amo muito sua vida. Sei o quanto que a sua vida é corrida e o quanto você remexeu mundos e fundos. Fiquei feliz demais aqui. a gente conseguir esse tempo. Amém. Muito feliz. Que coisa boa. É. Bom, partindo do começo, eu queria que você se apresentasse. Sim. Se apresentasse como mulher, como esposa, como Ana. Sim. Eu comecei te chamando sempre de Ana, né? E depois eu falava, poxa, pastora, falta de respeito eu não chamar de pastora. Imagina. Então, se apresente. Sim. Meu nome é Ana Belas, tenho 33 anos, sou esposa do pastor Renan Belas, mãe de 2 filhos, Lindos. John, que tem 4 anos, e Chloe, que vai fazer 3 agora, e a duplinha. Estamos aí pensando em fabricar mais, compartilhei com a Aline aqui antes. E hoje nós somos pastores da Igreja Lagoinha Barra, temos a honra e o privilégio de servir aqui. Estamos morando no Rio há quase 3 anos, né? Estávamos em Cabo Frio antes. E hoje a gente está aqui servindo essa igreja, nessa missão de pastorear, de cuidar das ovelhas, também de dividir, né, minha vida com minha casa, minha família. Hoje é isso. Exatamente. E é sobre isso que a gente vai falar, assim, porque eu consegui acompanhar algumas vezes o outro lado, né? Nunca, assim, tão próximo, mas a gente acompanha a vida de vocês, né? Sim. E apesar desse chamado de vocês, se colocam, se doam muito. A vida de vocês vai para jogo. A vida, Sim. a família, Sim. o tempo de vocês. Sim. E eu queria entender um pouquinho como que funciona para você conciliar o seu... Eu posso chamar de trabalho? Sim. Porque é um chamado, Sim. mas não deixa de ser um trabalho. Sim. Você está todo dia lá, você serve, né? Atende Sim. as pessoas. Então, como é que você concilia esse trabalho com você ser mãe, você ter tempo com seu marido, você ter tempo com seus filhos e você ter tempo para você mesmo? Porque eu sei que você malha, você se cuida, tanto que você é toda linda, maravilhosa. Então, tem tempo aí que você coloca nisso. Sim. Durante muito tempo foi um desafio, sabe? A gente começou a pastorear muito jovem, com 23 anos. Caramba. E a gente foi enviado para ser pastores. A gente era recém-casado, não tinha filhos. E aí a gente se dedicou totalmente. Mas nessa época a gente não tinha um equilíbrio entre, né, nossa vida emocional, nossa vida familiar e a igreja. Então a gente se doou completamente para a igreja. Mas uma hora a conta chega, né? Porque a gente não tinha esse equilíbrio, né? A própria Bíblia vai falar o tempo todo sobre equilíbrio, né? Corpo, alma e espírito. Então não adianta você cuidar só do corpo, não cuidar do seu intelecto, da sua alma, do seu psicológico e também não cuidar da parte espiritual, que é o que a gente crê, né? Sim. Então, a gente não tinha esse equilíbrio. Então, todo mundo falava assim com a gente, uma hora a conta vai chegar, vocês comem tudo errado. A gente dormia 4 horas da manhã, e aí acordava, fazia gabinete até 00:30. Era isso. Aí terminava, ia no McDonald's, comia hambúrguer. Só que a gente era muito jovem, você acha que... Não vai dar nada. Não vai dar nada, tá tudo bem, né? E aí... O pessoal que era mais maduro, assim, falava com a gente, olha, a conta chega, né? Enfim, e aí Renan, meu marido, ele teve burnout. E aí ele teve uma oclusão no olho, um derrame mesmo na vista, quase ficou cego. Ele teve que passar por 6 cirurgias. Nesse tempo, a gente precisou ressignificar a nossa vida para entender que sim, a gente tem um chamado, tem uma vocação, mas como tudo na vida, a gente precisa ter equilíbrio e dividir. Então, a gente não tinha tempo de descanso, a gente ficou 3 anos sem férias. E não é porque nosso pastor não liberava a gente, não. Ele falava, tem que tirar férias. Mas a gente ficava, não, vou me dedicar para isso. Só mais isso, só mais aquilo ali. Entendeu? Tô doando minha vida toda, eu sou muito jovem. E aí, a gente, assim, chegou no limite. E aí, quando a conta chegou, a gente parou para alinhar a nossa vida. Então, hoje, a gente procura ter muito equilíbrio, assim, sabe? Entre o trabalho, entre o servir, entre nossa casa, nossa família. Então, hoje, eu trabalho, vou 2 vezes por semana, presencialmente.
Renan vai nos outros dias, então os outros dias eu me dedico para minha casa, para minha família. Então, né, a gente sabe que com filhos tem toda uma demanda. Eu tenho um casal, né? Leva uma no balé, o outro tô tentando na luta. E são coisas diferentes. Coisas diferentes. O meu eu ainda consegui empacotar no mesmo negócio. São 2 meninos, eu coloco no mesmo. Mas realmente. São e aí eu tive que me diferentes. dividir. E aí a gente fala que em alguns momentos na vida é necessário a gente dar alguns passos para trás para a gente conseguir avançar, né, mais longe. Então, quando eu tive filhos, eu entendi que eu precisava dar uma freada na minha vida com questão ministerial, com questão do trabalho, né? Porque eu participava de tudo ativamente todos os dias. Então, no domingo, tinha 4 cultos, em 4 cultos eu estava. Mas aí, quando eu tive filhos, eu tive que entender que eu já não poderia estar do lado do meu marido em todos os cultos, né? Então, eu comecei a abrir mão de porque a gente sabe que o sono é importante, que tem toda uma rotina. Então, hoje, eu busco ter esse equilíbrio, entendeu? Me dedicar como mãe, também me dedicar como esposa, né? Como eu e meu marido temos um horário mais flexível, a gente sempre pega o tempo que eles estão na escola e sai para almoçar juntos, às vezes curte um cinema, um negócio, porque de noite a gente já sabe que a gente não tem, né? Minha família é toda de longe, então minha rede de apoio ali de noite já não existe. Então a gente já sabe que vai ter que dedicar para eles. Então, para a gente não deixar de ter nosso tempo, a gente equilibra dessa maneira. Coloca de dia que eles estão na escola. Exatamente. E aí, com a igreja, a mesma coisa. Eu vou 2 vezes por semana, o dia que eu vou, ele também vai, a gente faz uma reunião, já define tudo. Então, a gente participa ativamente de tudo, mas sempre com equilíbrio. Hoje, a gente tem essa noção, tipo, eu preciso também... É necessário o tempo de descanso, é necessário... Porque a gente sempre fala, a gente só vai dar conta de cuidar dos outros se a gente estiver bem. Total. É a máxima da máscara de oxigênio do avião, exatamente. Né? Você não pode colocar em alguém se você não tiver colocado em você ainda. Exatamente. Então, eu fiquei muito tempo sem conseguir balancear minha alimentação, sem conseguir malhar, né? A gente sempre conversava sobre isso, né? Que você sempre foi uma inspiração para mim. E hoje eu consegui vencer essa barreira por causa de priorizar, entendeu? Não tem como eu não cuidar do meu corpo e querer cuidar das pessoas. Não vou conseguir ficar de pé, eu não vou conseguir. Exato. Né? E hoje eu consigo ter equilíbrio dessa maneira, para me dedicar para tudo um pouco. Obviamente, né? A gente falha muitas vezes, a gente se cobra muitas vezes, né? Mas a gente está sempre tentando. Mas é engraçado porque você falou várias vezes, né? Na palavra equilíbrio. E eu percebo que existe um falso entendimento do que é equilíbrio. As pessoas acreditam que ter equilíbrio é ser 100% em tudo, é ser perfeita, mandar bem. Ela tem equilíbrio, então ela dá conta de tudo. Você foi muito claro agora no final. Sim. Alguma coisa vai dar errado ali e tá tudo bem. Certeza. São pratos, né? Que a gente fala, é um malabarismo de prato. É impossível. Esse dia eu estava numa discussão com uma amiga minha e a gente estava falando sobre isso, sobre o equilíbrio de conciliar, né? A vida pessoal com a vida profissional. Sim. E ela falou o seguinte, ela falou, é impossível, não dá para ser boa em tudo. Eu falei, aí que tá. É o entendimento errado do que é equilíbrio. Sim. Equilíbrio não é você ser boa em tudo o tempo todo. Com certeza não. Mas é você escolher quais pratos você quer que fiquem aqui em cima, quais que você vai deixar um pouco mais para baixo, que não quer dizer que você vai deixar cair no chão. Isso. E se cair, quem vai te ajudar a catar os cacos do chão e botar de volta no circuito? É verdade. É porque eu acho que a gente está numa geração muito de Instagram, rede social. Então, o que a pessoa vê não é de fato o que é. Com certeza. Então, a gente posta lá as coisas boas. Então, as pessoas têm a tendência a achar que você, nossa, mas ela dá conta de ser uma esposa maravilhosa, de andar arrumada, né? Como se eu acordasse assim todo dia. Seria legal, né? hein? As pessoas não veem a gente descabelada, com as crianças chorando, limpando catarro. E é que a gente não posta isso. Então, as pessoas têm uma ilusão de que você está sendo excelente em tudo. E não. Sabe o que eu falo muito ali lá em casa? Cada dia é um dia. Então, assim, tem dia que eu vou ser a esposa mais excelente do mundo. Porque aquele dia eu resolvi me dedicar para isso. Eu consegui viajar com meu marido, consegui servir a ele. Tudo. No outro dia, eu já não consegui ser tão excelente como esposa, mas eu consegui ser excelente como mãe. Consegui cuidar dos meus filhos, consegui fazer uma devocional com eles, consegui fazer uma leitura. Eu me doei ali como mãe 100%. No outro dia, eu consegui ser uma dona de casa legal, consegui fazer uma comida legal e tudo. Mas isso não é todo dia. Todo dia. Tem dia que eu não dou conta de fazer nenhuma comida. Tem dia que eu esqueci de comprar fralda. Tem dia que de madrugada eu vou ver não tem um leite, né? Porque a gente esquece. Então, não é ser excelente todos os dias, mas assim, é sempre estar se dedicando para todas as áreas. É isso que você falou, selecionar o que eu dou conta naquele dia e tudo, sem soltar a mão de tudo, né? Sempre lembrando que a gente tem várias funções. Até porque eu acredito muito que não é à toa que Deus fez de nós imperfeitos. Isso aí. Porque se fôssemos perfeitos, então a gente não precisaria de ninguém, de nada, tudo a gente ia mandar super bem.
E eu vejo muito a necessidade da mulher de... Quando a gente fala, né, o termo rede de apoio, algumas pessoas associam só a funcionários, enfim. Mas quando eu falo rede de apoio, é quem é o seu ecossistema. Isso aí. Porque para mim, rede de apoio não são só pessoas no quesito... mãe, sogra, né, empregada. Não, não é só isso. Eu acho que é todo o ecossistema. Isso. Por exemplo, quem é mãe? Tem que ter uma escola que contemple dos mesmos valores que você. Porque senão é trabalho dobrado. Claro. Você ensina um negócio em casa, na escola ensina outro. Aí você tem que ficar de olho no que a escola está ensinando. Não, você tem que ter... Tá de mãos dadas com a escola. Aí, depois da escola, você tem que ter um pediatra que entenda a sua dinâmica. Pelo ritmo de vida de vocês, eu acredito que seja o mesmo estilo que eu e o Rogério, o pediatra dos meus filhos... Ele manda uma mensagem a hora que for, ele atende. Total. Se precisar de uma consulta, ele dá um jeito. Porque ele sabe que não é eu não quis marcar. A gente viaja pra caramba, eu preciso de ajuda. Claro. Então, talvez... mas tem outro pediatra que a minha amiga falou que é assim e que é bacana. Mas ele não se encaixa na minha rotina. Verdade. Eu preciso de pessoas que me ajudem a ser melhor. Facilitadores, né? Exatamente. Com certeza, eu também entendo dessa maneira. Até porque da própria família, pra gente é todo mundo distante. Imagino pra vocês igual também. A gente não tem ninguém aqui. Então, minha mãe mora nos Estados Unidos, entendeu? O mais perto que eu tenho é minha sogra. Mas ela ainda assim morava em Niterói, né? Agora a gente tá trazendo ela pra cá. Mas então eu também não tinha essa rede. Então eu tinha realmente pessoas que facilitavam minha vida, facilitadores, né? A escola, também amigos de confiança. Exato. Que estavam ali para me servir, sabe? Olha, pastor, eu sei que tá muito difícil e tal. Se quiser deixar uma tarde comigo, se quiser que eu vou lá para sua casa, te ajudo. E é uma bênção, né? Que a pessoa, ela vê sua necessidade, ela tá ali para te ajudar. E a gente precisa também de deixar claro que a gente precisa de ajuda, né? Porque às vezes a gente quer... Exatamente. Né? Primeiro tem gente que quer que o outro adivinha que você precisa de ajuda, né? Fala, não, tá todo mundo vendo que eu tô passando sufoco e não oferece ajuda. Vida. Aí eu falo, mas também não é possível que você não peça, né? Então eu sempre deixei claro, tipo assim, hoje eu tô precisando muito de sua ajuda, me ajuda, por favor. Não tô conseguindo dar conta. Então é muito bom também a gente ter essa humildade para pedir ajuda quando a gente precisa, sabe? Reconhecer, porque realmente sozinha a gente não dá conta. Agora, isso que você falou de pedir ajuda, é uma das características que eu mais percebo assim das minhas alunas, quando chegam ali, estou precisando de ajuda, é que elas querem ajuda, mas elas não querem ser ajudadas. Então, a dificuldade em deixar... Eu falo muito assim, elas têm dificuldade de serem servidas. Isso. Para tudo. Às vezes eu chego na casa delas, olha, não repara na bagunça, peraí, vou pegar um café para você. Eu não pedi nada e eu não estou reparando na bagunça, fique em paz. Às vezes a gente se mete em confusões que a gente mesmo se coloca. Isso daí. E isso é muito recorrente entre as mulheres. Quando você faz atendimento com mulheres que estão sobrecarregadas, principalmente mães, casadas, você percebe isso, essa centralização de todos os processos, de querer controlar o mundo? Sim, percebo. Muitos atendimentos, a pessoa já vem com a resposta pronta, né? Ela nem quer te ouvir. Trabalho árduo. E aí fica ali, ela mesmo fala o problema, ela mesmo dá a solução, ela mesmo... Tem gente que você nem fala nada, ela já levanta e sai. Obrigada, tchau. Acho que eu só queria que eu ouvisse, né? E tem gente que, assim, não reconhece que precisa de ajuda. Então, eu sempre pergunto, assim, é uma pergunta muito frequente nos meus gabinetes, e eu falo, você quer ser ajudado? Você quer ser pastoreado? Porque tem gente que reclama que não está sendo pastoreado, que não está sendo cuidado, mas também não quer. Entende? Exatamente. Não quer. Então, não adianta você também perder tempo. Tem gente que você vai lá, dá conselho, ela faz tudo diferente do que você está falando, né? Você fala, você tem que cuidar, né? Você tem que colocar meta, né? Você deve orientar muitas mulheres assim, você tem que fazer dessa maneira e tudo. Aí vai, sai, faz tudo diferente, depois volta com o mesmo problema, senta na sua frente. Mas você fez alguma coisa que te direcionei? Então, porque não quer ser ajudado, não reconhece que precisa de ajuda. Então, e tem muitas que querem dar conta de tudo sempre. Então, eu falo, tenha humildade para pedir ajuda, porque muitas olham para mim e acham que eu não peço ajuda. Entendeu? Acha que minha vida é só conforto porque vê o que eu posto. É isso que eu falo. A gente só posta coisa boa, todo mundo. E eu acho que você é uma pessoa que você mostra os perrengues. A realidade, também. Inclusive, né? no palco, ela já viu assim, gente, eu tô tentando ter inteligência emocional aqui. Era um puxando a sua perna, fala outro não, enfia debaixo da blusa. Eu acho, assim, que a gente vê, assim, ela
Ela é pastora, mas ela é uma mulher, ela é mãe. Esse lado de humanidade, assim, porque às vezes a pessoa tende a achar, né? Principalmente pastor, né? Acha que o pastor é um ser espiritual o tempo todo. Eles acham que a gente já acorda falando em línguas, lendo 10 capítulos por dia. E nossa vida é normal. As crianças também acordam, né? Atacada, e você tem que chamar atenção. E às vezes você já acorda sem paciência, você tem que recalcular a rota. Não, peraí, vamos, né? Então, a gente também tem os desafios de todo mundo no dia a dia. Mas eu reconheço, quando eu preciso de ajuda, eu aprendi a trabalhar isso, entendeu? Eu não dou conta. Então, eu preciso realmente me cercar de pessoas que vão me ajudar a dar conta. Mas eu percebo essa dificuldade nas mulheres. Mas eu tô aqui para deixar um recado. Se você precisa de ajuda, peça ajuda. Porque às vezes você não está tendo uma rede de apoio porque você não está tendo a humildade de reconhecer que você precisa. Então, é necessário isso, né? Porque Deus manda as pessoas para ajudar a gente, sabe? É verdade. Às vezes a gente não percebe. É. Agora, você falou uma coisa, né, de vocês mostrarem a vida real de vocês. Eu tinha muita dificuldade em abrir a Bíblia todos os dias. E aí eu fui para um retiro e lá eles falaram, olha, é importante você começar a ler assim. E eu já tinha tentado várias vezes. Eu falei, gente, eu tenho que fazer o carisma. Eu não estou conseguindo, eu tenho que fazer, eu não estou conseguindo. Comprei uma Bíblia da Joyce Meyer, que me facilitou muito porque ela explica e a letra era maior. Me ajudou bastante, mas eu nunca vou esquecer o dia que eu estava no culto. Foi um dia que... Sabe aquele dia, assim, você vai despretensiosamente, chegamos atrasados, aí não tinha mais lugar, a gente acabou indo lá para cima. Eu olhando, de repente, o pastor Renan fala assim, você acha que eu acordo sorrindo todos os dias? Vou ler a Bíblia. Tem dias que é uma luta. É verdade. Eu olhei aquilo e falei, tá aí. Então, para ele também é um desafio. Às vezes tem dias que tá cansado, porque o dia foi puxado, porque né, a vista você não está rendendo, mas ele vai lá e faz. Eu acredito que você ter exemplos próximos fazem com que você também se impulsione para buscar, tipo, se todo mundo tem desafio, eu também tenho, então deixa eu tentar, só mais um pouco. Aproxima mais, né, da sua realidade. Total. Realmente, a gente tem esses desafios. A Bíblia vai falar o tempo todo sobre perseverar, sobre ter constância. Exatamente porque isso é uma dificuldade de todo ser humano em qualquer área. É ter constância, né? É ter constância no exercício físico, é ter constância na dieta, é ter constância na devocional. Porque a gente é atarefado demais. Então, se a gente não tiver realmente uma prioridade... Todo mundo já começa o dia agitado. Então, a gente que é pastor é a mesma coisa. Tem dia que, poxa, uma correria, teve que levar a criança no médico e tudo. Quando eu paro, caramba, nem li a Bíblia hoje. Mas aí eu lembro que, cara, isso é vital, é importante para minha vida. Então, eu tenho que parar tudo e eu tenho que ler. Mas falar que isso não é uma dificuldade para todo ser humano, é algo que tem que gerar uma disciplina, você entender que é necessário. E no início, começa ali como algo... talvez difícil, mas depois vai se tornando leve. Hábito, como todo hábito. Hábito, entendeu? Assim como a dieta é muito difícil no início. Nossa, cedo, como é que eu vou ficar sem açúcar e tudo? Aí depois de 20 dias sem açúcar, você tá tranquilo. Já vai ficando melhor. Então, a devocional é a mesma coisa. É um hábito que no início vai exigir abrir mão de algumas coisas, né? Talvez vai ter uma dificuldade ali, mas depois você já não consegue mais começar o dia sem aquilo, né? Mas eu sempre falo, não conseguiu fazer no início, faz no momento que você conseguir, mas não deixe de fazer, porque aquilo vai ser importante. No início é muito melhor, porque você já se prepara para o seu dia, né? Então, porque a gente já vai enfrentar muitas lutas no dia, a gente vai enfrentar muitas situações. Às vezes, aquele tempo que você teve ali com Deus já te fez estar muito mais leve, muito mais em paz. Uma situação que te colocaria num estresse, uma situação que te colocaria, né? Já não tira mais. Já não tira mais. Você se prepara. Sem contar que, às vezes, até Deus está falando com a gente no devocional, né? Com certeza. Então, acho que isso aqui... Mais cedo eu li isso, vou fazer diferente aqui nesse momento. E eu acho também que muita gente fala, eu não tenho tempo para o devocional, porque também é como se achasse que tem um manual pronto de como fazer devocional, sabe? Eu não tenho, se eu não tenho 1 hora para me dedicar, então eu não faço. Mas 2 minutos que você conseguir orar, já te prepara para o seu dia. É melhor do que nada, é melhor do que não falar com Deus. Então eu falo assim, gente, talvez você não vai conseguir ler um capítulo da Bíblia inteiro, mas lê um versículo, porque isso tem poder para mudar seu dia. Então talvez aquela cobrança de não conseguir, aí você não faz nada. Exato. Mas eu falo assim, é melhor você fazer um pouco, é melhor você... Porque eu até li uma frase que
que eu gosto muito, que fala assim, olha, 10 minutos de sono a mais não vão fazer diferença nenhuma no seu dia, mas 10 minutos que você gastar orando vai fazer total diferença. Uau. Então, às vezes, a gente coloca o despertador ali, uma soneca para 10 minutos. Se você pegar esses 10 minutos e fizer uma oração, o seu dia é outro. Mas se você dormir 10 minutos a mais... Não muda o jogo. Não muda. Então, assim, é realmente entender que é uma prioridade, mas é um desafio para todo mundo. Todo mundo enfrenta esse desafio. Mas é a questão da constância. Não conseguir hoje? Tenta amanhã. Faz amanhã. Mas não desiste. Uma das coisas que você falou, né? Não deu hoje, vai amanhã. Eu acho extremamente importante, porque o hábito ele é algo difícil de ser construído. Total. E a gente não consegue da noite pro dia. Para mim, foi assim com orar, com fazer o devocional. Para você, a gente estava conversando sobre voltar a treinar e tudo mais. Então, a gente tem que procurar sempre facilitar o hábito. Né? Então, para mim, eu procurei a Bíblia, procurei o tipo de letra, que eu achava que a letra era muito miudinha. Percebi que eu lia à noite eu estava exausta. Então, de manhã era melhor para mim. Só que aí de manhã eu tinha que acordar antes das crianças, porque quando as crianças já acordavam, eu já sei como tinha começado. Então, eu acredito muito que o autoconhecimento que a gente fala por aí não é só sobre se conhecer no eu interior e suas crenças, que eu acho que é extremamente importante e fundamental. Mas é entender o que funciona para você. Super. Porque cada um tem uma rotina. O que também não pode ser uma bengala para não, é porque minha rotina é assim, então eu sou assim e assim, ponto, eu não vou nem tentar. Mas, como eu falei até do ecossistema, é você avaliar o que encaixa para a tua família, não, aqui funciona para mim, então eu vou. Eu vejo às vezes, sei lá, um exemplo, a minha manicure é lá, sei lá, no final do recreio, a menina mora aqui na Barra. Eu falei, cara, não é possível que não tenha uma manicure aqui na Barra para te atender. É verdade. Ah, não, mas ela faz a minha unha há 20 anos e piriri, piriri. Eu falei, cara, eu te entendo, só que tá ferrando com o seu tempo. Total. Não, e aí a pessoa tenta segurar aquilo, tenta segurar com todas as forças. Eu fiz isso uma época com a minha própria personal, que eu precisava que me treinasse 7 horas da manhã, ela não tinha, 6 horas da manhã, ela não tinha esse horário. Falei, não posso, meu dia começa a partir de 7, e eu já tenho um aluno, e eu fiquei tentando de tudo que é jeito. Ela tinha 3 da tarde, que era horrível para mim, porque eu estava no escritório, eu parava, ia treinar, e eu tem que tomar banho para voltar, e aquilo estava truncado, assim, sabe? E aí eu falei, eu vou ter que abrir mão dela. Apesar de eu amar o trabalho dela, apesar de eu amar, né, ela, enfim, como pessoa, eu vou ter que abrir mão. E aí eu fui para uma outra personal durante 2 anos, que me treinava 6 horas da manhã, até eu conseguir depois voltar para ela. Então, eu acredito muito nessa percepção de entender o que funciona para você, mas sempre dando um empurrãozinho a mais, né? Sim. Tenta, vamos ver se funciona. Total. Nessa questão da devocional, eu sempre falo, porque não adianta você conseguir ler 10 capítulos e não entender nada. Entende? Que diferença vai fazer na sua vida? Você não entendeu o que você leu. Então, hoje a gente tem muitos facilitadores. A gente tem livro para devocional, que já tem uma devocional pronta ali. É muito legal. Né? Eu tenho, inclusive, eu adoro. Você já lê ali um texto que já te traz o entendimento com base no versículo. Então, a gente tem aplicativos, né? Glorify, vários outros aí, que facilitam muito. Então, realmente facilitar para fazer valer a pena. Eu até comentei aqui com você, né, que a gente tinha muita dificuldade de academia. Nossa, eu nunca gostei. Meu marido sempre malhou desde cedo, ele gostava, mas também entrou numa fase de desânimo e a gente precisa facilitar. E aí, quando a gente se mudou para casa agora, no nosso condomínio não tem academia. Aí a gente colocou a cabeça, né, para pensar, falando assim, olha, se tiver que pegar carro, se arrumar, ir para uma academia, tem dia que a gente vai conseguir ir junto, tem dia que vai estar separado, vai precisar levar as crianças e tudo, não vai dar certo. A gente vai desanimar. Assim como a gente já desanimou de muitas outras vezes. E quando a gente morava no outro condomínio de apartamento, que a academia era embaixo, a gente mais faltava do que ia, falei, fora de casa, então. Aí a gente falou, então, vamos colocar a academia dentro de casa. Pegamos um quartinho lá, que era de visita. Falamos, mas a gente quase não recebe visita aqui para dormir. Vamos botar, montamos uma academia e é a melhor coisa que eu fiz. Agora, glória a Deus, eu venci essa barreira na minha vida. Mas por quê? Porque é na porta do lado. Eu saio do meu quarto, boto a roupa que tiver, vou lá. E aí eu me animo a malhar, às vezes mesmo sem meu marido. Que numa academia eu não iria sozinha. Sempre tinha que ter uma companhia. Não, e é engraçado que que você falou, né? A gente botou para pensar como que a gente ia fazer. Então, assim, vocês pararam para entender assim, ó, vamos criar uma estratégia aqui. Deve ter um jeito. Se não dá pra gente ir fora, o que a gente pode fazer? E aí vocês chegaram nessa solução que não era óbvia. Era um quarto de visitas, né? Não tinha academia. Não, e eu sempre olhava pro pessoal que tinha academia em casa e falava, nossa, gente, que exagero. A pessoa tem que gostar muito. Nunca vou fazer
Nunca diga nunca. Nunca diga nunca. Nunca diga nunca. Pois é. Esses dias, uma aluna minha falou assim, Aline, qual foi a sua virada de chave? Eu acredito que uma virada de chave é difícil, porque a vida é um processo, né? Então, são coisas que vão te moldando para você chegar onde você está. Mas uma das coisas que eu falei para ela que mudou completamente para mim e deixou a vida mais leve e fez com que eu tivesse muito mais confiança em tomar algumas decisões, foi aprender a escutar Deus. Eu tinha muita dificuldade, e tenho ainda, de entender quando é Deus falando comigo. Sim. Tá? E tem uns 3 meses, eu cheguei para um amigo meu e eu falei assim, olha, na verdade ele nem era meu amigo, uma amiga apresentou ele e eu falei assim, a Paty Muniz, conhece? Não conheço. Ela já teve no Pink lá na Lagoinha, mas já tem um tempo, já tem um tempo. Ela é do grupo Girafas e tal. Sim, aí, sim, sabe sei, do Girafas, sei. Aí a Paty assim, Aline, eu vou te apresentar o Bruno e tal. Aí a gente falando, aí meu cunhado se converteu, a gente conversando na mesa. Eu falei, gente, só tem uma coisa que eu ainda não... Isso me incomoda, porque eu não sei quando é o meu desejo, quando é Deus... E quando é o lado ruim falando na minha cabeça. Sim. E às vezes a gente fica com receio. Uma coisa que eu aprendi foi que quando a gente não escuta nada, não é para fazer nada. Isso era uma coisa que me incomodava muito. Que eu falei, então tá, já que Deus está quieto, então eu vou escolher eu. E aí falaram, não senhora, não é bem assim. Sim. Qual o conselho que você dá para que as mulheres entendam o que é Deus falando com elas? Sim. Como perceber quando Deus está falando com a gente? Sim. Essa é uma dúvida que muita gente tem, né? Ai, que alívio. Porque a gente tem a nossa voz, da nossa própria consciência, que fala o tempo todo, né? A gente realmente tem pensamentos que vêm do mal mesmo, que vêm de Satanás para perturbar nossa mente, e a gente tem a voz de Deus, né? Então, eu falo que a primeira coisa é conhecer a palavra de Deus, porque Deus ele nunca vai falar algo que está contra a palavra dele. Então, você está ouvindo algo que está te gerando medo, está gerando dúvida, não vem de Deus, porque a Bíblia vai falar o tempo todo que as coisas que vêm de Deus, elas não geram medo em nosso coração, elas não geram dúvidas. Então, quando Deus der uma direção, ela vai ser clara, ela vai ser convicta, sabe? Então, e ele nunca vai trazer uma direção que é contra a palavra dele. Então, por isso que é bom a gente conhecer que a palavra de Deus fala para a gente saber qual é a voz de Deus. Então, se você está sentindo que, não vou liberar perdão, com certeza não é Deus falando, porque a palavra de Deus é muito clara, que você precisa perdoar um mandamento, não é uma escolha, por mais difícil que seja, né? O perdão não é fácil. Quantas pessoas estão aí sofrendo com uma raiz de amargura, porque é difícil, né? Existem situações que é muito difícil liberar o perdão, mas a Bíblia é muito clara que o perdão, ele é um mandamento. Então, se você está sentindo uma vontade ali que vai contra um princípio bíblico, é a voz da sua consciência ou é a voz de Satanás, você pode ter certeza. Então, isso já traz uma clareza, né? Então, conhecer a palavra de Deus é uma base muito boa para você saber se é a vontade de Deus. E a gente não pode limitar as maneiras como Deus fala, né? Às vezes a gente acha que vai vir uma voz audível, como de um anjo. Vem uma luz assim, oi, sou eu, Deus. Exatamente. E a gente fica esperando aquela super revelação e acha que Deus não está falando. E às vezes ele está falando de uma outra maneira. Então a gente precisa também pedir a Deus discernimento e sensibilidade espiritual. Essa é uma oração que eu sempre falo, porque às vezes Deus está falando através de um simples gesto, sabe? Às vezes com alguém falando algo para você, com algum sonho, sabe? Com algo que você sentiu no coração. Eu não tô sentindo que eu devo ir lá naquele lugar hoje. Às vezes é uma percepção que o próprio Espírito Santo tá te dando, de algum livramento que ele vai te dar. Então, assim, quando vem essa sensibilidade, é sempre bom a gente dar atenção, porque às vezes aquilo é a voz... Não ignorar, né? Exatamente. Às vezes é a voz do Espírito, mas que não vai vir audivelmente, mas uma percepção. Não. Então, assim, a vida de oração, de leitura da palavra, ela com o tempo vai te dando mais certeza do que tá vindo de Deus do que não tá. Mas é normal. Principalmente no início da caminhada, você às vezes se confundir. Mas eu falo assim, na dúvida, ora mais. Pede mais sinal. Não faça as coisas com dúvida também, porque você pode acabar fazendo algo de errado. Eu acredito que nós tomarmos uma decisão com uma certeza, né? Que é quando vem lá de cima. Isso. Ela traz um alívio, é um peso muito menor, né? Muito Porque aí menor. você fala assim, não, depois se der errado, não fui eu que decidi, entre aspas. Exatamente. Né? É tipo assim, eu fiz o que Deus mandou fazer. Se não deu certo, talvez então isso é um processo que ele está me fazendo passar para
chegar em outro lugar. Porque é muito importante a gente ter essa percepção, porque às vezes a gente entra em guerras que Deus não mandou a gente entrar, né? A gente entra em sociedade que Deus não mandou a gente entrar. Então, a gente, na nossa empolgação, naquilo que a gente acha, a gente acaba, às vezes, fazendo alianças, coisas que Deus não tá pedindo. Aí, depois, quando dá errado, a gente bota a culpa em Deus, né? Aí a gente fala assim, poxa, Deus, por que tá dando tudo errado na minha vida? Mas por que antes não ouviu, né? Tem gente que entra num relacionamento e não pede direção de Deus. E, às vezes, Deus já tá deixando claro, já tá mostrando ali quem é a pessoa que você tá se relacionando. Já tá te dando sinais de como ela vai ser no futuro. E aí, você vai ignorando tudo isso. Aí, depois que casa dá errado, aí você vem, poxa, Deus, mas, né? Mas aí... Deus não tem culpa, né, das escolhas que a gente faz que não foram direcionadas por Ele, né? Então, é por isso que é muito bom a gente ter a sensibilidade, né? E é pedir a Deus. Deus, eu não tô tendo clareza aqui nessa área. Eu ainda não consegui identificar isso daqui, se foi o Senhor que me mandou. Me confirma de uma outra maneira, me dá uma palavra na Bíblia que me confirme, me traz um sonho, usa alguém para falar comigo. E Ele tem outras maneiras de se revelar. Então, quando a gente pede... Por isso que é muito bom, né? Às vezes a gente coloca um estereótipo, assim, de oração, né? Que tem que falar, Senhor Deus Todo-Poderoso. E tanta linguagem. Deus, Ele é nosso amigo, Ele é nosso pai, sabe? Então, assim, quantas vezes eu cheguei para Deus falando, Deus, eu não sei se eu tô fazendo a escolha certa para isso, me mostra de alguma maneira, eu não sei se eu escolhi a pessoa certa para estar do meu lado, se não for, me revela. Esses dias mesmo eu fiz uma oração no meu quarto, falei, Deus, me revela se tiver algo aqui de errado. No mesmo dia, Deus me revelou, usou uma pessoa para me contar uma situação sobre alguém. E eu entendi que aquela pessoa não tinha que estar do meu lado, sabe? Então, assim, uma pessoa estava no salão, me contou uma situação, assim, tão aleatória, mas naquele momento eu falei assim, é o próprio Deus falando comigo, porque hoje, de manhã, eu fiz uma oração. Então, quando a gente pede a Deus também para se revelar de outras maneiras, Ele tem os meios dele. Então, não precisa também fingir que está entendendo, não. Você pode ser claro com Deus. Deus, eu não estou entendendo se isso daqui é a tua vontade. Você pode me apresentar de uma outra maneira, sabe? Ele é nosso amigo e Ele tem prazer nisso. É muito melhor do que você fazer borrada e lá na frente se ferrar porque não ouviu direito ou não teve clareza, né? E essa questão de, que nem você falou, né? Da oração, que precisa falar bonito na oração. Isso era uma coisa, assim, que... Eu, com várias amigas minhas evangélicas, vamos orar. Eu falei, gente, eu não sei orar, porque eu vi elas orando, no versículo tal e não sei o que tal. Eu falei, eu não sei, eu não li a Bíblia. Eu não sei orar. E aí, eu tive muita dificuldade de iniciar a minha intimidade com Deus, porque eu achava que tinha que ser algo uau. E aí, uma pessoa falou, como é que você conversa quando você liga, fala com a sua mãe e tal? E aí, como é que tá? Mãe, me ajuda aqui, tô precisando disso. Por que você não tenta fazer assim com Deus? E aí eu comecei e, obviamente, a ambiência, ela faz a gente aprender as coisas. Verdade. Você e Renan moraram nos Estados Unidos, não foi? Moramos. Quando vocês foram, vocês sabiam falar inglês? Não. E vocês aprenderam como? Aprendemos lá na guerra, no meio da guerra. Porque a gente foi para uma ONG, a gente se inscreveu para uma ONG. E, teoricamente, eles achavam que a gente falava o básico, né? Eu acho que todo brasileiro acha que fala o básico. No, Aí eu falei, não, o básico eu sei. Só que quando chegou lá, a gente viu que o nosso básico não servia pra nada. Não era básico. Só que a gente foi pra uma ONG que tinha que pregar e tudo. Aí eles falaram, vocês vieram, vocês vão ter que pregar. Aí a gente começou a ter que decorar o que a gente ia pregar. E a gente não fazia ideia do que a gente estava decorando. E a gente tinha que ir pra rua para pregar para as crianças. E a gente tinha ido. Eles falaram, vocês vieram como voluntário. E americano, né? Bem direto assim, né? Eu não pedi para você vir. Se você veio, você tem que estar pronto. Eu passava a noite toda decorando, Aline. E aí, com o tempo, o inglês foi saindo, né? Porque não tem como não. Não tem como não. E então... aí não tem como. Quando as pessoas falam assim, então eu tenho que ir para a igreja. Eu falei, não é que tem que. É porque se você vai lá todo domingo e escuta como que o pastor ora, escuta as pregações. Se você lê todo dia a Bíblia, as coisas começam a ficar mais familiarizadas no seu ouvido. Então, obviamente, o dia que você for abrir a boca para orar, vai vir isso tudo na sua cabeça. E eu percebi muito que a ambiência, o estar com pessoas que mandam super bem nas orações, começou a fazer com que hoje eu vou arriscar, eu vou fazer mais bonito. E eu fui melhorando, e aí eu entendi que é uma comunicação. É como se fosse o telefone com Deus, né? Total. As pessoas colocam um estereótipo, né? Porque acham que a oração tem que ser bonita, que a oração tem que ser bem selecionadas palavras, tem que citar versículo, né? E nem sempre, né? Quantas vezes eu já entrei no meu quarto falando, Deus,
Nossa, eu olhei o Instagram, senti inveja de fulano, Deus me perdoa, tira esse sentimento do meu coração, sabe? Porque assim, não adianta a gente esconder nada de Deus, não adianta a gente falar lindo para Deus, se ele sabe que o nosso coração está distante dele. Verdade. Não adianta a gente orar bonito para todo mundo e Deus nem está recebendo nossa oração, sabe? Seria uma hipocrisia. Então, a Bíblia sempre vai falar que um coração contrito e sincero, Deus não despreza. Então, quando a gente é sincero diante de Deus, é muito melhor do que a gente estar numa performance, do que a gente falar bonito, do que... ele prefere muito mais a sinceridade do nosso coração, porque ele já conhece. Não adianta a gente tentar ali maquiar os nossos sentimentos, né? Tipo assim, quantas vezes já entrei, Deus, eu tô muito nervosa para pregar hoje. Nossa, meu Deus, eu tô muito nervosa. Me acalma, Deus, eu me sinto insegura, eu me sinto menor que todo mundo. Quantas vezes já fiz orações assim... totais sinceras, e eu via a presença de Deus ali me renovando, me trazendo uma palavra de direção, sabe? Porque é muito melhor, porque às vezes a gente faz uma oração bonita, mas sai... Você nem sente que você tá mudando, você nem... Entendeu? É só pra marcar o check lá, né? Orei hoje, check. Mas é muito mais gostoso. Às vezes você tá no carro ali no trânsito. Oh, Deus, vai comigo nesse dia. Eu vou ter que atender alguém. Não sei nem o que falar, mas me dá sabedoria, me dá discernimento, sabe? Guarda meus filhos na escola, protege eles, guarda a inocência deles. Eu não tô lá o tempo todo, eu não tenho uma câmera pra ver eles. Mas... Então, eu vou fazendo orações assim naturais sobre o meu dia, né? Não é... planejar, programar e nem ficar nervoso, mas é ter um relacionamento ali. Eu aprendi muito isso sobre a vida de oração, Aline. Você não precisa ficar 10 horas num quarto orando, mas você pode falar com Deus o dia todo, sabe? O tempo todo, em qualquer oportunidade que você tá, eu entro no meu carro, eu falo, às vezes estou lavando uma louça ali, eu falo, Deus, obrigado por esse dia, nossa, eu sempre sonhei em ter essa casa aqui, o Senhor me deu a casa dos meus sonhos, obrigada, Deus. E estou ali cozinhando, e aí você tem uma vida de oração, é um estilo de vida, sabe? Então, a gente não precisa de colocar um estereótipo e achar que a gente precisa ficar horas e falar dessa maneira. E não, é um relacionamento ali que na intimidade você vai vendo que é muito mais leve, que é muito mais gostoso, muito mais prazeroso do que as pessoas pensam. É a visão que se tem de fora, né? Eu acho que tudo que é novo. Igual quando você chegar nos Estados Unidos. Como é que a gente vai falar? Isso aí depois vai. Isso. Então, eu acho que isso é muito importante. Você sempre foi evangélica? Sempre fui. Nasceu já na igreja evangélica? Nasci, minha mãe sempre frequentei a Lagoinha de Belo Horizonte, né? Que eu sou de BH. Legal. E minha mãe sempre frequentou lá, casou com meu pai, que era da igreja. E então, eu fui criada nesse meio. Obviamente, na minha adolescência, eu tive aquela fase de querer experimentar algumas coisas do mundo. Mas eu brinco assim, que eu sempre estive estragada para essas coisas. Porque eu tentava ir, mas não ia, sabe? E Renan também? Ele também teve uma fasezinha, mas foi mas assim... os pais dele também, da igreja? Também. Ah, que bacana. Criaram ele nos caminhos do Senhor, nós dois. E também na adolescência teve uns 2, 3 anos assim. Aquela coisa de ficar, né? E tudo. Mas graças a Deus nunca envolvemos com bebida, com droga, essas coisas. Mas teve aquela fase assim... de querer experimentar algumas coisas. Ir numa festa, ir num negócio assim. Mas nossa vida toda realmente foi na igreja. Mesmo quando a gente estava tentando ser meio que do mundo, a gente ia na igreja. Ah, que bom, que bom. Nunca afastamos. Agora, assim, né? qual que foi a sua maior experiência com Deus? Assim, que você falou, nossa, eu pude sentir muito perto. Muito perto. Eu devia ter... Hoje eu tenho 33, eu devia ter uns 20 anos, quando eu tive uma experiência muito forte com Deus. Meu pai se divorciou da minha mãe, eu tinha 2 anos de idade. Então, eu cresci sem a paternidade. Essa lacuna da paternidade na minha vida, assim como na vida de muitos, ela... traz muitas consequências, né? Na carência emocional, no complexo de inferioridade, na insegurança, né? Várias coisas, essa lacuna do pai afetou a minha vida. Então, eu sempre me sentia menor, eu sempre queria ter aquele amor de pai que eu não tive. E aí, quando eu fiquei adolescente, que foi nessa fase que eu comecei a tentar, né, experimentar coisas do mundo, eu queria suprir essa carência no namoro, numa pessoa, sabe? E aí eu me feria muito, porque se você entra num relacionamento buscando que o outro seja seu pai, não vai dar certo. Verdade. Então, eu sufocava, sabe, com quem eu namorava, porque eu queria que a outra pessoa me buscasse nos lugares o tempo todo, que fizesse tudo que o seu pai não fez. Que o meu pai não fez. Então, não dava certo, entendeu? Eu ficava 2, 3 meses com uma pessoa e rompia. E eu continuava procurando naquela carência emocional. E aí, eu acabei namorando com uma pessoa que não deu certo. Ele acabou indo para outro time. Renan fica brincando comigo. Falou, nossa, devia ser muito difícil mesmo, que a pessoa até desistiu de gostar.
Mas, enfim, lá em Belo Horizonte, aí quando eu terminei esse namoro, eu terminei muito frustrada. Tava muito mal, e eu falei, Deus, eu preciso ter um encontro com o Senhor, eu preciso... Não dá certo a minha vida, eu tenho um sonho de casar, eu tenho um sonho de tantas coisas, e eu preciso de um estágio na minha vida, sabe? Quando você tá ali meio perdido, o relacionamento não dá certo, a faculdade, eu comecei a estudar... a primeira faculdade que eu fiz foi biomedicina, fiz 8 períodos. Olha, aí quando eu tava quase sabia. formando, eu desisti. Porque Sério? quando a gente é jovem, a gente não tem essas consequências, né? Tipo, 2 períodos, eu podia ter formado, né? Verdade. Hoje eu estaria fazendo botox aí em todo mundo. Aqui, ó. Aí, e assim, aí larguei a faculdade, fui fazer publicidade, comecei a fazer publicidade, gostei, mas aí mudei para marketing, formei em marketing. Amei. E aí eu tava muito perdida, porque eu fazia faculdade, mas no final eu nem sabia quem eu queria ser. E nem imaginava esse negócio de pastor para mim, nem passava pra minha cabeça. Sério? Depois que eu conheci Renan. Mas, assim, e eu ficava assim, queria ter uma carreira, eu queria ser bem-sucedida no que eu fizesse, eu queria ser uma referência para as pessoas. O casamento da minha mãe já não deu certo. Eu queria que o meu desse. Eu queria ser a história diferente da minha família, sabe? Legal. Então, eu ficava pedindo a Deus ali uma experiência. E aí, eu fui num encontro com Deus, que eu não sei se você já ouviu falar, que é um acampamento de 3 dias ali que você fica sem celular, fica sem nada. E aí, você vai para aquele retiro ali sendo muito ministrada, né? Lá em Belo Horizonte, na minha igreja, tem várias denominações que ainda tem hoje. E naquele tempo ali, você realmente tem um encontro real com Deus. E naquele encontro eu fui quebrada. Eu estava muito quebrada, assim, emocionalmente, um complexo de inferioridade, porque quando as pessoas terminavam comigo, eu sempre me diminuía, eu sempre achava que eu não tinha um valor, sabe? E naquele acampamento, assim, eu tive um encontro de paternidade com Deus. Porque eu não conhecia Deus como um pai, né? A gente fala que Deus é um pai, e muitas vezes as pessoas que tiveram problemas com o pai terreno, tem essa dificuldade de encontrar Deus como um pai. Porque se meu pai aqui na terra me decepcionou, como é que eu vou confiar em Deus? Se meu pai da terra que prometeu e não cumpriu, como é que eu vou acreditar que Deus promete e cumpre? E faz sentido. Porque você replica o que você viveu. Então, lá eu entendi que Deus, ele tinha me adotado como filha, que eu poderia ter plenitude em todas as áreas da minha vida. Eu encontrei minha identidade em Deus. Eu não sabia quem eu era. Eu não sabia que eu era filha. Eu não sabia que eu poderia ter segurança em quem Deus me criou para ser, sabe? Eu era muito insegura. Então, se eu andava com um grupo, eu era daquele jeito, daquele grupo. Eu não tinha uma identidade. Eu queria me enturmar, eu queria me encaixar com as pessoas, e ali eu tive firmeza da minha identidade, quem eu tinha nascido para ser, que eu era alguém especial, que, na verdade, quem terminou comigo não era eu que estava perdendo, mas as pessoas estavam perdendo, que eu tinha um valor que eu não enxergava, e que se eu escolhesse mergulhar em Deus, Deus faria tudo novo, de novo, sabe? Então, ali eu tive um encontro com Deus real, foi uma experiência maravilhosa. No final, eles entregam umas cartinhas de quem te ama muito, né? Tipo, de surpresa, eles pedem para seus pais. Retiro? Eu acredito que tenha, viu? Acho que muita gente ainda faz, né? Que hoje também tem a Estância Paraíso, né? Eu fui no Moriá, que também incrível. É maravilhosa, é incrível. Então, essa experiência de você silenciar celular, você tinha até, nesse acampamento, era até um pouco radical, porque no primeiro dia você não podia falar com ninguém, você ficava muda, era só para você ouvir a voz de Deus, você não falava. E realmente eu tive uma experiência ali, de fato, com Deus, que mudou a chave da minha vida. Então, quando eu voltei, eu já voltei com a mentalidade assim, eu não namoro mais, só se for para casar. Eu só namoro se for um homem de Deus, se Deus me confirmar. Agora é para casar. Não me diminuo mais, não rebaixo mais meus princípios para agradar outras pessoas. Eu tenho princípio, eu vou cumprir princípio. Eu vou fazer tudo direitinho, porque eu sei que Deus vai mudar a minha vida. Então, eu mudei minha mentalidade, eu voltei outra pessoa. Então, eu voltei segura de mim. Isso com 20 anos? Isso com 20 anos. E eu conheci Renan com 20 ou 21, por aí. Legal. Aí foi quando eu conheci Renan. Olha que doideira, que ele tinha ido fazer seminário na minha cidade. Ele morou 2 anos na minha cidade fazendo seminário e eu não conhecia ele. E eu conhecia 2 pessoas que trabalhavam comigo e estudavam com ele. E aí essas pessoas ficavam falando muito dele para mim. Nossa, ele combina tanto com você e tudo. E eu toda focada, ó. Eu quero um homem para casar agora, eu não vou arrumar um homem que depois vai voltar para a cidade dele. Não quero isso. Tô muito certa da minha vida. Então, eu tava ali muito segura. Então, quando a gente se conheceu, tanto eu quanto ele, a gente tava numa maturidade, assim... Legal. Como é importante, né? É muito importante. E você se encontrar. Porque quando você se encontra, Aline, você entende seu valor, você não se rebaixa a qualquer coisa, sabe? Tem tantas mulheres que se rebaixam a relacionamentos abusivos, tanto homem que não te entrega nem um pouco do que você merece. Verdade. E se rebaixa porque tem essa carência, porque só quer ser amado. E ela acha que aquela forma ali é amor. Muitas vezes não é.
né? Então, mas pela carência emocional, você aceita qualquer coisa. Então, quando você descobre quem você é, você olha e fala assim, não, peraí, eu tenho muito valor, não vou aceitar isso daqui que tá muito abaixo do que eu mereço, entende? Então, por isso que é muito bom você encontrar a sua identidade. E isso, para mim, eu só encontrei em Deus. Foi só em Deus que eu descobri quem realmente eu era, ter a certeza, né? A Bíblia fala que Deus, ele já tinha desenhado todos os seus dias antes de você existir, né? A Bíblia fala que Deus, ele planejou antes de você vir no ventre da sua mãe. Então, isso é muito forte, porque a gente não foi planejado por alguém terreno, a gente foi planejado pelo próprio Deus. Deus, quando ele te colocou no ventre da sua mãe, ele já sabia quem você seria nessa terra. Então, ele quer que você encontre seu propósito e sua identidade o mais rápido possível, porque ele já tem todos os dias planejados para você. E é engraçado porque eu sou o Tomé da história. Para mim tem que provar, tem que fazer sentido. Você quer ver a primeira profecia que a gente recebeu? Eu falei, fácil. Meu marido é famoso, entrou no Instagram e viu tudo. Fácil. O Rogério Aline, para com isso. Não, isso aí ela descobriu, deve ter. Eu sempre tive muita dificuldade. Então, para mim, eu sempre fiz pergunta idiota. Eu tenho pena, assim, hoje eu olho para trás e falo, nossa, os pastores que passaram no meu caminho, coitados. Tá, mas como assim o corpo de Jesus sumiu? E foi para onde? Não, porque sumiu. Não tem como. Tiraram de lá. Aconteceu o quê? Eu sempre quis as respostas muito lógicas. E isso dificultou a minha relação com Deus. Sim. Porque para mim era muito a razão. Até, obviamente, você esbarrar em coisas que você fala assim, tá, isso não tinha como. Né? Isso aqui não tem como estar acontecendo se não for por ele. Mas um dos pontos que eu ensino muito às mulheres com relação à gestão de tempo, a maioria das demandas, elas estão sobrecarregadas porque elas vão aceitando tudo, não sabem dizer não. E aí, quando a gente fala em dizer não, a gente entende que quando a gente diz não, a gente está desagradando alguém. E logo, elas não querem desagradar, logo elas têm medo de serem rejeitadas. E aí, isso tudo é porque elas não sabem a real identidade. Exatamente. Porque se você sabe, você acabou de falar isso para mim. Exatamente. Eu voltei sabendo a minha identidade, então eu não quero menos que isso. Você sabia da sua identidade. Quando você não sabia, você não queria ser rejeitada, você fazia tudo para agradar. Não, eu faço, é assim. E você se adapta ao outro. Na gestão de tempo, a maioria dos casos, né, as mulheres chegam, eu não dou conta da vida, como é que você dá? Não é. É porque você tem que entender a sua identidade, o que é importante para você, quais são os valores e princípios que para você isso aqui é inegociável e o que eu tenho como prioridade. A minha família, os meus filhos, o meu trabalho. Então, o seu tempo, suas 24 horas têm que estarem distribuídas aí. Eu vejo muito essa analogia racional, vamos dizer assim, minha, né? E, ao mesmo tempo, toda hora eu vejo isso no mundo espiritual. É muito pareado. Sim. Muito pareado. Você quer ver uma outra coisa que me ajudou muito, muito antes de eu me converter? Eu ia para reuniões, eu era católica, eu ia para reuniões e eu achava que para eu ter uma performance melhor nas reuniões, eu sempre fui boa para negociação. Então, a gente ia para reunião grande, eu pegava um balde de café, pegava um chocolate, metia para dentro um chocolate, tinha acabado de almoçar e tal, e ia para reunião e fazia as reuniões, ok. E um dia a gente falando com uma nutricionista, e ela falou assim, Aline, o jejum ele tem um poder muito grande, cientificamente falando. Quando você está com fome, você fica em estado de alerta. E quando você fica em estado de alerta, você tem percepções muito maiores do que quando você está saciado. Óbvio, quando a gente mete uma feijoada para dentro, a gente relaxa, dá né? conta de mais sono, nada depois. Né? Você não fica nem um pouco atenta. E aí ela até explicou isso quando era, né, homem sapiens, que o cara estava indo lá caçar com fome, para ficar atento a barulhos no meio da savana e tudo mais. E aí eu comecei a fazer o tal do jejum para as negociações. Fato, fiquei muito mais perto. Percebi a reação de um, de outro na reunião. Falei, cara, que incrível, né? Realmente ele limpa o nosso cérebro para maiores percepções. E aí, eu fazendo já esse jejum, tipo, por exemplo, eu jantava à noite e depois eu só comia no meio-dia do dia seguinte. Eu via muito todo mundo fazer o jejum de oração. Eu falei, gente, como é que funciona? Né? Tem que orar? Como é que é? E aí, cada um me falava de um jeito. Eu falei, gente, eu já faço jejum, eu vou incluir oração nesse meu jejum que eu já faço. Isso. Então, eu não comecei pelo jejum de propósito. Né? Eu comecei ao contrário. E assim como ele me limpa a mente para uma negociação, eu percebo que o dia a dia é muito barulhento. A gente tem filhos chamando a gente, é cliente, é telefone que toca.
isso aqui é muito bom, que ajuda muito, mas assim, atrapalha nesse momento de a gente falar com Deus, né? Não é à toa que os retiros fazem com que a gente fique longe do telefone. E eu percebo que no dia do jejum, que o meu dia é toda segunda-feira, muita coisa acontece. No quesito percepção. Isso. Como você faz jejum? Faço. E como que você faz e o que você indica para quem quer começar? Porque eu falei aqui, gente, um jeito que nem sei se serve, não serve, serve para mim. Mas como que você indica para a mulher que quer essa sensibilidade e tirar proveito do jejum nas orações dela, nessa conexão com Deus? Então, o jejum, na nossa caminhada com Deus, é exatamente isso que você explicou, né? Porque da mesma forma que o jejum da comida ali te traz uma percepção melhor sobre o que você está participando na reunião e tudo, o jejum espiritual te traz uma percepção do mundo espiritual. Então, sua sensibilidade é maior, sua percepção do que está acontecendo, foi isso que você falou. Nossa, parece que no dia que eu estou jejuando, parece que tem até mais guerra, mas na verdade aquelas guerras estão ali todo dia, mas às vezes na correria você não percebe, né? Mas na sensibilidade que você está espiritual, aí você vê o tanto de guerra, porque a verdade é que a Bíblia fala, o diabo veio para matar, roubar e destruir. Então, o tempo todo, Satanás está procurando formas de te desestabilizar, de te tirar do foco, de te estressar, de roubar a sua alegria, sua felicidade, de trazer discórdia na sua casa, de trazer confusão com seus filhos, de realmente... acho que desejo de Satanás para todo mundo é ver você numa cama paralisada, doente. É isso. Porque ele sabe da potência que a gente é. Então, tudo que ele quer é afastar a gente desse propósito de vida, é afastar a gente, porque ele... Engraçado, né? Que a gente brinca, que às vezes Satanás já reconheceu o potencial que você tem e você não, né? Verdade, porque ele fica o tempo todo trabalhando para te paralisar. Ele sabe que você é capaz e tem medo que você descubra. É, isso aí. E tem tantas pessoas, né? Tantas mulheres que não se acham capazes, Satanás tá fazendo de tudo lá para desanimar, porque ele já reconheceu o potencial que você tem e ele não quer que você veja esse potencial, né? Então, o jejum... ele realmente nos ajuda, né? Primeiro, o entendimento do jejum. O jejum, ele é para realmente matar a nossa carne. Então, por que a gente fala assim, o jejum bíblico, né? Que é se abster de uma refeição. Então, você se abstém ali de uma refeição que é importante para você, que seria bom para sua carne, que você comeria talvez besteira, que você comeria... E aí você, ao invés de parar ali para comer, você para ler a palavra, para orar, isso dali já te traz uma sensibilidade, porque existe essa natureza, que é o que você falou. Sim. Se você produz uma reunião, imagina o mundo espiritual. Então, assim, como é bom a gente se preparar para tudo que a gente faz, sabe, Aline? Então, se você se prepara para uma reunião de negócios dessa maneira, quem dirá, né, para você pregar, para você fazer outras coisas, se você faz jejum, aquilo aumenta a sua capacidade de perceber o mundo espiritual, aumenta a sua sensibilidade, você flui mais naquilo que você precisa, entendeu? E você diz não para sua carne. Toda vez que você diz não para sua carne, se você não gastar tempo orando e lendo a palavra, você automaticamente vai reclamar, você vai... Porque vai chegando a fome, vem a tentação. Verdade. Você falou assim, tô de jejum de doce, né? Tem gente que faz. Naquele dia, todo mundo vai te dar uma torta de presente. É exatamente vai ter nesse dia que tudo acontece. Exatamente. Então... O meu é toda segunda. Teve um dia que a empregada lá de casa fez meu prato favorito. Eu falei, hoje? Tinha que ser hoje? Eu falei, ok. É difícil. Não vou sentar na mesa. Porque normalmente eu sento e tomo assim. água com eles. Eu falei, não vou sentar na mesa. É muito difícil. Você pode ter certeza que o dia que você decide jejuar, foi o que você falou, tudo acontece. Porque seus olhos espirituais, que é o que a gente fala, eles são abertos. Então, você vê o mundo espiritual com muita clareza. Então, você tem percepção das guerras né, isso dali te ajuda a se santificar mais, a ler mais, a se preparar mais. Porque se você não fizer isso, você vai correr para murmuração. Porque vai ficar difícil o seu dia. Então, se você... Toda vez que você lembrar que está te faltando aquilo que você está fazendo no jejum, você vai correr para a palavra, para oração, porque esse é o seu propósito, é para isso que você está fazendo. Então, isso vai te preparar, ao invés de você correr para reclamar ou cair na tentação, né? E tudo. Então, eu brinco, né? Tudo que até Jesus precisou fazer, quem dirá nós, né? Então, se Jesus, ele jejuou, se Jesus separava tempo para orar com o Pai, se Jesus, que era o Filho de Deus, fez isso tudo, por que ele fez isso tudo? Porque ele precisava? Porque ele veio nos ensinar o que a gente precisaria. Então, ele, como humano, ele fez tudo o que a gente precisava. Então, a Bíblia vai falar que Jesus, ele jejuou. Ele foi para o deserto, quando ele sofreu a tentação, ele estava em jejum,
E a primeira coisa que Satanás foi lá transforma essas pedras em pães, não é? Você pode transformar, você não tem o poder, né? Porque é isso que Satanás faz com a gente. Poxa, você pode comer, você pode fazer isso, né? Mas aí Jesus vai e responde com a própria palavra, né? Nem só de pão viverá o homem, né? Mas de toda palavra que vem da boca de Deus. Então, é esse entendimento. Eu estou aqui em jejum, mas o que me fortalece é saber quem ele sabia quem ele era. Ele sabia que não precisava provar para Satanás quem ele era. Então, quando você está ali nesse jejum, tendo a percepção espiritual, qual é o seu propósito, quem você é, você tem esse entendimento. Vem a guerra, vem a luta, mas eu sei quem eu sou, eu continuo no caminho do propósito. Eu não preciso provar nada para ninguém, eu não preciso provar nada para Satanás. E eu continuo ali firme. Então... e essa questão do jejum, assim, né, uma amiga minha, que é católica, ela fala, como é que você faz aí a tua oração, já que você agora faz o jejum com o propósito, né? Eu não necessariamente toda segunda eu tenho um motivo. Então, o que eu percebi que é como se de noite eu faço o jantar, eu faço 24 horas, janto domingo e aí janto na segunda. Depois do jantar de segunda, parece que faz uma limpeza, literalmente, no meu corpo. Eu vou até o banheiro, porque eu acho que o corpo, ele leva um choque, né? Isso falando a parte de aparelho digestivo e tudo mais. Mas, ao mesmo tempo que ele faz essa limpeza no corpo, ele faz essa limpeza na alma, no espírito. É onde eu percebo, onde eu renovo, onde eu consigo organizar a minha semana. Uau. Então, às vezes, sim, eu tenho alguma coisa em questão, mas às vezes não. Às vezes já virou minha rotina. Agora, ela falou assim, como é que você faz? Você ora? Você vai orar onde? E como é que você faz? Eu falei, olha, eu entendo que em vez de eu sentar na mesa e comer um prato de comida, eu vou normalmente para um canto e oro. Porque seria como se eu estivesse comendo. Sim. Não deixa de ser. Sim. É o meu alimento daquele dia. Sim. E é onde eu tenho meu momento com Deus durante o dia. Então, é nos horários das refeições. Acordo, ia tomar o café da manhã, eu começo com a oração. E eu fico impressionada como a gente detecta algumas coisas. Total. Às vezes alguém fala alguma coisa, eu olho, eu percebo, poxa, eu acho que Deus avisando alguma coisa, eu acho que é sobre alguma situação, às vezes não é nem sobre mim, às vezes é alguma coisa que, caramba, isso que ele está falando tem tudo a ver com o que a minha aluna está passando. E eu vou encontrar com ela agora tarde. Te prepara, né? Será que não faz sentido, né? E tem uma outra coisa nesse sentido de saber sobre Deus, né? Eu sou muito questionada, porque como eu não nasci numa igreja evangélica e como eu tenho o maior prazer de falar de Deus, eu nunca esqueço o dia que a gente se conheceu, acho que foi em Cabo Frio, foi né? Cabo que Frio. Eu fui falar sobre a gente foi falar sobre a luta pela família. E aí a gente contou como que eu fui para a igreja e tudo mais. E eu falei, gente, assim, é tão bom que as pessoas chegam e falam assim, nossa, você tá tão bonita. Eu falei, gente, é porque, né, Jesus tem feito botox natural, assim, ele deixa a gente mais bonita. A gente fica mais leve. A vida, você vê que nada é o fim do mundo, que tudo tem jeito e que nada é por acaso. Agora, eu tenho muitos casos que as pessoas confundem a palavra com religiosidade. E aí eu quero te trazer aqui uma dor que eu já tive de algumas mulheres. Quando saber se deve continuar num casamento ou não? Porque, de um lado, eu entendo que Deus nos fez para sermos felizes. Para termos vida em abundância, para termos um bom relacionamento, uma pessoa bacana do nosso lado. Por um outro lado, eu entendo que a gente tem que tentar o máximo que a gente puder. Afinal de contas, quando você encerra um casamento, ainda mais quando tem filho, você está destruindo uma família. Claro. O capeta deve bater palma bonito. Claro. Qual que é o critério, se é que tem, qual que é até onde essa mulher pode levar? Sim. Essa é uma pergunta muito comum, né? Porque a gente está numa geração que os relacionamentos estão muito descartáveis, sabe, Aline? As pessoas não querem tentar. A primeira incompatibilidade que tem, tchau, não sou obrigada a nada. Não sou obrigada. Não. Eu falei, calma. Perdeu, né, esse valor do casamento. Então, é como se as pessoas entrassem para ver se vai dar certo e se não der, tudo bem, é fácil divorciar. Então, eu acho que é um assunto polêmico, né? A gente não tem como tratar todas as questões aqui com uma fórmula mágica. Cada um vive de uma maneira, né? Existem, né, tipos de abuso, existem várias situações, né, dentro de um relacionamento. Mas, assim, eu acho que a primeira questão é você saber que casamento é uma aliança que você está fazendo com Deus e no seu cônjuge, né? Então, se você realmente não deseja entrar numa aliança, não case. Né? Porque uma aliança, ela vai exigir renúncia,
ela vai exigir aprender um com o outro, entender um com o outro. Você vai casar com um ser que foi criado 20 anos de uma maneira e você 20 anos de outra, né? Verdade. Ou 30. Então, você vai juntar, não vai ser 1001 maravilhas, né? Vai ter embate, você vai ter que ter paciência, você vai ter que ter empatia, você vai ter que abrir mão de algumas coisas, ele vai ter que abrir mão de algumas coisas. Então, eu sempre falo, se você não está disponível a fazer isso tudo, não entra. Porque senão a aliança vai ser quebrada. Se você não está disponível, porque tem gente que já entra, não, porque cada um vai ter... isso é meu, isso é meu, isso é seu, ele ganha o dinheiro dele, eu ganho o meu. Eu falo, então é melhor você ser solteira, gente. Porque você não está disposto a entrar ali numa aliança. A aliança, ela é dividida, ela é compartilhada, os sonhos estão juntos, né? Você vai fazer uma viagem, você vai planejar uma viagem de família, né? Enfim, tudo muda. Então, eu falo sempre, né? Por isso que hoje, a gente tem todo um preparo antes. Pelo menos assim, na nossa igreja, a gente não casa ninguém se não tiver feito o curso de noivos. Porque a gente considera que se todo mundo tiver um preparo antes, a gente minimiza né, esse impacto da pessoa se divorciar. Então, quantos casais terminam no curso de noivos? Você tem que ver. Porque a pessoa... porque a gente tem aula sobre finanças, a gente tem aula sobre como cordar o cordão umbilical com pai e mãe. Porque você não vai abandonar pai e mãe, mas agora eles não podem interferir na sua casa. Parentes, né? São parentes. Porque senão eles vão definir tudo que você faz na sua casa. E na sua casa agora é você que é a mulher do lar, né? Você que vai definir junto com o seu marido. Então... essas aulas vão te dando preparo. E quando você vai abrir na mente da pessoa, olha, isso daqui não muda. Isso aqui, se a pessoa for assim, não adianta, porque tem gente que tem uma ilusão, né? Então, vamos supor, eu tenho uma amiga minha que no namoro, o cara já tinha dado um tapa no rosto dela numa briga. Então, ali já tá te dando um sinal. Se no namoro não tá tendo esse respeito, você acha mesmo que o casamento vai mudar? Mas ela criou a expectativa de que mudaria, sabe? Então, assim, mudou? Não, piorou, né? Então, assim, estar atento aos sinais, sabe? Ver tudo isso antes, para depois que entrar uma aliança, não ser algo assim que você queira chegar no divórcio. Então, o divórcio é muito difícil para toda a família, com sabe? certeza. Principalmente para as crianças. Você mesmo relatou, né? A sua falta de pai, o quanto que afetou a tua insegurança, a tua identidade. Aí tem um tanto de casal que continua junto só por causa dos filhos, mas não tem que relacionamento também nenhum. Não funciona. Não funciona, porque o filho não vê exemplo nenhum de casamento, então cada um dorme no canto. É muito complicado, né? Lógico, a gente está falando aqui de uma forma muito genérica. Muito genérico. Mas, avaliando do modo geral, exatamente essa é o ponto que a gente estava com um grupo de amigas discutindo sobre isso, de uma amiga que o marido traiu pra caramba, sabe? Pinta e borda com ela e ela não, porque Deus não mandou eu sair. Sim. Eu falei, ok, eu acho que tem que tentar, tem que perdoar, mas até que ponto ela vai viver uma vida desse jeito? Porque os filhos estão percebendo isso que está acontecendo. Sim. Então, assim, ela tem 3 filhos, um deles já pega bem as coisas, os outros são menores. E até que ponto ela vai levar isso? Sim. O que é menos pior? Eles ficarem com o pai longe, a ausência do pai? Ou eles terem um pai dentro de casa que pinta e borda com a mãe, que falta respeito, que não trata a mãe como deveria? Sim. A Bíblia, para falar de divórcio, né, ela vai ser clara que o divórcio é pela questão de adultério, né? Você ter a permissão de Deus para um divórcio. E ainda assim, a Bíblia vai falar que Deus deu permissão de divórcio nesse caso por causa da dureza do coração do homem de perdoar, porque realmente é difícil. Mas mesmo assim, a gente já viu vários casamentos serem restaurados, porque decidiram perdoar, decidiram mudar. Fazer diferente, né? Entendeu? E realmente, a gente vê, assim, muitas pessoas sendo transformadas. Então, é a questão do divórcio e, obviamente, a questão do abuso, que hoje é um crime, né? Então, se é um crime, é a lei dos homens, é errado. Então, também você tem essa permissão, né? E tem que denunciar mesmo, né? Sim. Porque tem muitas mulheres que têm medo e vivem essa opressão e Deus não te criou para isso, né? Deus não te criou. E então, essa permissão. Mas eu sempre falo, se você está tendo uma dificuldade no casamento, a primeira coisa que você tem que fazer é pedir ajuda. Verdade. Tem que pedir ajuda, Aline, porque existem muitos casos que vai ter solução, sabe? A ajuda de uma terapia de casal, a ajuda de uma igreja, a ajuda de líderes de casais. Eu acredito que até isso vai suavizar a decisão dessa mulher, se for o caso de separar, se ela tiver tentado, pelo menos. Porque, por exemplo, ela tentou, ela foi atrás da igreja, o marido não quis ir, foi na terapia, o marido não quis ir, mas pelo menos a hora que ela já chega, eu não aguento mais, mas eu fui atrás. Eu tentei levar. Eu mesma, porque eu acho que ninguém é perfeito, né? Toda história tem os dois lados, então todos os dois sempre têm defeitos. Vocês deve ser até engraçado, né? Um conta uma história, outro conta outra, e você fala, agora vamos ver qual que é a verdade, né? Porque tem. E cada um tem o seu ponto de vista. Mas eu percebo muito, assim, que isso para tudo.
para um negócio. Vou fechar o meu negócio, não aguento mais. Você fez tudo? Tem que tentar. Você tentou um curso para desenvolver, para melhorar a técnica de vendas, sabe? Você foi até que ponto que você foi para soltar a mão e desistir? Eu creio que você tem que ir até o limite, porque se você casou para fazer dar certo, entendeu? Sim. Então, assim, eu creio que você tem que tentar com todas as suas forças, porque você gerou uma aliança, sabe? Isso não pode ser quebrado facilmente, né? Então, eu acho que tem que tentar, tem que pedir ajuda, tem que fazer. Vai ser difícil? Vai. Mas, assim, muitas das coisas que a gente está vivendo, Aline, é isso que eu tô falando, são consequências das nossas escolhas erradas. Então, é muito fácil agora você querer abrir mão de tudo. Tirar o corpo fora. Tirar o corpo fora. Mas Deus quer me ver feliz. Tá bom, mas Deus também te mostrou lá atrás que você poderia ser feliz e você quis entrar no relacionamento. Então, é muito fácil depois você botar a culpa em terceiros, em todo mundo, e quando Deus te mostrou e quando você não precisava entrar nesse relacionamento, você entrou. Então, por isso que eu acho, tem que tentar de tudo, porque família é um projeto de Deus e existem muitas pessoas que foram restauradas. Obviamente, os dois têm que quererem. Não vai dar certo se só um querer, é óbvio. Mas, às vezes, se você demonstrar um interesse por mudar aquilo, ele também vai. É que nem eu atendo muitos casais que, os dois eram do mundo e tudo, agora ela se converteu, aí ela não tá dando mais conta porque ele é do mundo. Não, mas peraí, você casou com ele do mundo. Você tem que ter paciência com ele. Agora, só porque você converteu, você quer enfiar Deus na cabeça dele, ele não tem entendimento nenhum. E a velocidade de um sempre é diferente da velocidade do outro. Exatamente. Então, eu falo, você tem que ter paciência com o processo do outro. Pode ser que ele se converta, pode ser que ele nunca se converta. É complicado? É complicado, mas vocês casaram sem nenhuma fé, sabe? Verdade. E aí você teve um encontro com Deus, então agora você precisa ter paciência, não é? Agora eu só quero andar com quem é crente, só... Não, isso aí eu não quero mais. Você tem uma família, Então, você tem que, né, entender que você casa não é para você ser feliz, é para fazer o outro feliz, sabe? Você já tem que ser feliz plenamente quando você casa, porque senão você sempre vai ficar com uma carência emocional. Então, quando você tá feliz, você consegue entrar no casamento e ter prazer de fazer o outro feliz. E ele prazer de ver você feliz. Exatamente. E isso faz dar certo, sabe? E tem que casar com o pensamento de eu quero fazer dar certo, sabe? Não é fácil. Todo mundo tem os conflitos, todo mundo tem os problemas. Não conheço ninguém que diz, é tão fácil. Não conheço. Gente, não é. Você sabe que o dia que nós casamos lá no Sul, né? Então, nós éramos católicos e o padre, o diácono, falou que a gente deveria ir um dia antes na igreja, que ele queria entrevistar a gente separado. Falei, gente, tem que fazer entrevista para casar, eu não sabia disso, não. Aí fomos, fizemos o curso de noivos na igreja, mas não vi nada demais e fomos. E foi tudo muito rápido, porque eu conheci o Rogério com 6 meses, ele me pediu em casamento, que eu tinha conhecido. Uau! E em um ano a gente estava casado. Então, assim, é óbvio que assim, era um pouco assim assustador, mas ao mesmo tempo eu falei, gente, o que pode dar errado, né? A gente não tem noção do que é morar debaixo do mesmo teto. E eu lembro que o diácono falou assim para mim, por que você quer casar com ele? Eu falei, porque eu amo ele. Aí ele falou assim, não, entendi. Deixa eu te explicar uma coisa, Aline. Ele falou assim para mim, entenda o seguinte, quando vocês entram na igreja e vocês chegam lá na frente, cada um entra com uma mochila nas costas, só que vocês não veem essa mochila, mas ela está ali. Quando vocês saem da igreja, vocês continuam com essa mochila. Você vai para a lua de mel, não vai? Eu falei, vou. Então, você vai para a lua de mel. Quando vocês chegam em casa depois da lua de mel, vocês tiram cada um a sua mochila e vocês colocam em cima da mesa tudo que tem dentro dela. Cada um tem dentro da sua mochila os seus traumas, as suas experiências, a sua educação. E, com certeza, o que está dentro da sua mochila é completamente diferente do que está na mochila do seu marido. Verdade. Qual que é a grande sacada do casamento? Você saber lidar com o que tem dentro da mochila dele e ele saber lidar com o que tem dentro da sua mochila. Uau. Na hora, eu não fazia ideia. Eu falei, não, claro, lógico. Primeira discussão grande que a gente teve, eu lembrei da mochila. Eu falei, cara, a gente é muito diferente, isso não vai dar certo. Educação diferente, família diferente, localização, né? Ele é da Bahia, eu sou de Santa Catarina, então, assim, tem os hábitos culturais diferentes. Eu falei, o que é importante para mim não é importante para ele. Como é que eu vou fazer com isso? E eu acredito que o maior desafio, e é um desafio diário, e eu acho que não acaba, e que vai ser assim até o fim, porque meus pais são casados há 50 anos e eu vejo isso, são diariamente gotas de entender a mochila do outro. Descobri um bolsinho dentro da mochila que tinha mais isso daqui na história de vida dele e eu vou ter que entender como tratar isso e ele vai ter que entender como tratar as minhas coisas, né? Então, juntos,
você acaba formando, por isso que vira uma só carne, né? Você isso forma aí. uma outra coisa. Maravilhosa essa ilustração da bagagem, porque é exatamente dessa maneira. E quando você casa, dentro do casamento não pode ter orgulho, sabe? De nenhum dos lados. Porque quando você tem orgulho, você sempre acha que você não precisa mudar, que é o outro que tem que mudar. Que é o outro, que o seu jeito é o jeito certo. Que a forma que sua mãe te criou é a maneira certa e do outro tá errada. A gente sempre tem essa tendência, né? E muitas vezes não. A gente pode abrir mão de coisas, a gente pode tornar, sabe, ser mais flexível. O meu pastor lá em Belo Horizonte, o pastor Márcio, sempre falava assim, é melhor ser feliz do que ter razão. Porque às vezes você entra numa briga que não só vale pra mostrar que você tem razão, mas às vezes é melhor você nem ter razão e só ser feliz naquele dia do que ficar, sabe, até provar que você é o certo. Então, o casamento é ter essa flexibilidade. Eu também tive muita dificuldade no início, que é totalmente diferente as criações. Eu amava café da manhã, café da tarde, que eu sou mineira, tudo tem super que ter café, Renan. 6 da tarde tem que ter um café com bolo. Aí você tava na mesa sozinha, ele não gosta de café da manhã, não gosta de café da tarde, nem tomava café. Aí ele, não, pra mim não tem essas coisas não, e tudo. E eu, não, que isso, eu fui criada numa família de mesa, entendeu? Só que com o tempo ele procurou me entender, e hoje ele ama, até brinco com ele, que ele gosta mais de café do que eu. E eu também fui tentando entender o universo dele. Então, a gente vai tentando, assim, ceder. Eu faço tudo o que eu gosto? Não, às vezes eu faço coisas que eu não gosto para agradar ele. Mas ele também tem prazer em fazer coisas que ele não gosta para me agradar. E essa que é a troca. Não é você se anular para fazer só o outro feliz. Mas é ter essa troca. À medida que ele vai percebendo que você tem prazer em agradar ele, ele também tem prazer em te agradar. Verdade. Então, por exemplo, eu não curto muito ir à praia. Mas quando eu vou, você pode ter certeza que é para agradar meu marido. Você vê eu postando stories na praia, é para agradar meu marido. Aquele dia eu até falei com você. Eu falei, eu também não gosto de praia. E ele falou, é um milagre, Ana, na praia. E meu marido odeia o shopping. Você vê ele no shopping comigo, é para me agradar. Então, isso é muito legal. A gente faz essa troca, né? O que você não pode, que não vai dar certo, é um só se anular para o outro ficar bem. Então, isso não vai dar certo. Isso em um período de tempo maior chega a ser um erro, entendeu? Porque Deus também não chamou para você se anular, sabe? Então, o casamento é essa parceria, é você apresentar para o outro, olha, isso daqui me faz bem, entenda que isso aqui me faz bem. Sim. E vamos mudar o planejamento para encaixar isso aqui que para mim é importante, e eu vou mudar o meu também para encaixar isso aqui que é importante. Sim. Né? Que aí você vai tendo essa parceria, fazer dar certo, né? E fica mais leve, né? Fica mais leve. Assim, eu sei que é difícil, mas assim, agora é pastora Ana. Para dar a resposta, é pastora Ana. Sim. O que você acredita que as mulheres, né? Eu tô falando mulheres já casadas, mães, empresárias, precisam entender, ter clareza, enxergar, para ter uma vida mais feliz, mais leve? Sim. Eu acredito que tudo que você faz tem valor. Tudo. Então, a cobrança que a gente tem como mãe, dona do lar, esposa, às vezes é muito grande e faz a gente achar que o que a gente está fazendo não tem esse potencial todo. Sabe? De que eu tô perdendo os meus dias sendo dona de casa, com filho, enquanto tem outras pessoas produzindo tanto, fazendo tanto, escrevendo livro. Eu acho que a comparação, ela tem roubado de nós a alegria de desfrutar quem a gente é, sabe? Então, às vezes a gente vê o outro produzindo, mas o outro tá numa outra realidade. Total. Às vezes a gente nem sabe se o outro tá feliz, né? Exatamente. E a comparação é uma crueldade, porque Deus tem um propósito para cada um. Sabe, Aline? Então, às vezes você está se comparando com alguém que não tem nada a ver com o seu propósito. Então, você olha para uma mulher como você, bem-sucedida, né? Que faz aqui tantas conversas, mentoria para tantas mulheres, tudo. E às vezes você fica olhando e fica, nossa, eu queria estar igual a ela. Mas às vezes Deus não tem nada disso para você. Às vezes Deus quer te usar como uma confeiteira, como, sabe? Em outra área totalmente diferente e você está sofrendo. Ou seja, para até ser dona de casa e edificar o seu próprio lar. E a gente até passou um vídeo uma vez na igreja, né? Porque a Bíblia fala assim que no dia do juízo final, que é o dia que o Senhor vai vir nos buscar, né, nessa terra, a gente que é cristão acredita nisso, né, que vai ter esse dia. Ele vai vir da gente, ele vai cobrar aquilo que ele colocou no seu coração para você fazer, se você fez. E aí mostra, né, tem uma encenação, um vídeo que mostra esse final, aí vai chegar um advogado, vai falar, eu fui o melhor advogado, Deus, eu fiz isso. E aí Deus vai falar com ele, mas eu não te chamei para ser advogado, eu te chamei para ser pastor, sabe? E aí vai mostrando várias pessoas se justificando ali, eu ganhei milhões, contratei tantas pessoas, mas não era isso, eu queria que você fosse desse jeito. E aí chega uma mãe com 3 filhos, fala assim, nossa, eu não consegui fazer nada, eu só fui mãe, eu fiquei em casa com as crianças, eu não estudei, eu não trabalhei, e aí
mostra Deus falando assim com ela. Foi para isso que eu te criei. Agora eu vou te mostrar qual diferença você fez criando seus 3 filhos. Aí vai mostrando os filhos. Seu filho tal, ele virou isso, ganhou tantas pessoas para Jesus. Seu filho que você... E mostrando que... Aí ele fala assim, eu só queria que você fosse mamãe. É para isso que eu te criei. Aí fala, entra no gozo do seu Senhor, né? Vem pro céu. Então, é uma ilustração, porque muitas mães, às vezes, ficam assim, cara, mas eu sou só mãe, eu sou só dona de casa, eu não consigo produzir mais que isso. Mas, às vezes, Deus está te chamando só para isso. É verdade. E a diferença que vai fazer dessa dedicação sua ali como mãe, na vida do seu filho, o impacto que seu filho vai causar na vida de outros, né? Eu falo assim, por exemplo, Billy Graham, foi um cara, né, revolucionário, extraordinário. Quem que foi a pessoa que pregou para ele quando ele se converteu, entende? Porque aquela pessoa estava no lugar certo, na hora certa, fazendo o que Deus mandou. Então, uma palavra dela mudou a vida de um cara que talvez naquele dia ninguém sabia quem ele era. Chegou lá, se converteu e aí, sabe? Depois se tornou um grande nome. Então, por isso que a gente precisa saber para que Deus nos chamou. Porque uma coisa que você faz vai impactar a vida de outras pessoas e essas outras pessoas vão impactar a vida de outras. E é todo um ciclo. Então, é entender assim, não se compare com ninguém, sabe? As mulheres tentem encontrar o que Deus tem para você e se dedica ao máximo naquilo que Deus tem para você naquele tempo. E também é discernir tempos e estações, sabe, Aline? Às vezes agora é uma estação de você, sabe? Então, agora, eu tenho certeza que agora você está numa estação aqui de dar mentoria e tudo mais, mas você teve outras estações da sua vida que você, né? Tem a parte que você está na escola, está em aprendizado, né? Também tem muita gente querendo subir para ensinar, escrever livro para ensinar a chegar num lugar que nunca chegaram. Exatamente, não viveu o processo e quer dar o caminho de como chegar lá. Então, também não tem que ficar acelerando coisas, processos, se você não está preparado para aquilo. Às vezes, o momento de dificuldade que você está vivendo hoje é um processo para aquilo que você vai viver amanhã. E é necessário a gente passar pelos processos. É necessário a gente viver, às vezes, algumas renúncias, passar algumas dificuldades, algum tempo ali de dor que na hora não é confortável, mas lá na frente te dá uma maturidade, uma propriedade para você falar sobre aquele assunto, para você trabalhar com pessoas que você vai falar assim, não, eu vim daqui, eu sei o que é passar por isso. Exato, né? Você tem propriedade para falar. Isso faz todo sentido que você está falando. E agora, pastora, me botou para pensar aqui que está saindo até fumaça. Porque eu trabalhei 12 anos na Tim Nogueira. Uau. E quando eu conheci meu marido, na época eu trabalhava como modelo, tinha ido para o Miss Brasil e tal. Já era formada em administração de empresas, tinha trabalhado em outras empresas. Mas eu conheci ele celebridade, já lutador, um atleta de alta performance. Falei, bom, entre eu e ele, não dá para os dois querer ser alta performance, eu vou dar um passo para trás para ajudar ele. Então, eu comecei a ajudar ele na jornada dele como atleta. Uau. E aí, nisso, ele foi me pedindo ajuda. Você é formada em administração, me ajuda aqui na empresa. E aí, fui para a parte de licenciamento de produto. E aí, aquilo foi evoluindo até eu chegar no cargo de CEO. Então, foram 12 anos. Uau. Mas o que eu percebo? Por ser racional, talvez pelo meu perfil, por ser casada com um cara de altíssima performance, que pensa em resultado o tempo inteiro, eu me cobrava demais e eu queria o marco, né? Então, quando eu assumi como CEO, para mim nunca estava bom, eu sempre tinha que ser melhor, eu sempre tinha... E vinha já Deus falando comigo, só que eu não percebia, porque eu estava tão obcecada por um resultado que nem era o que era para eu fazer, mas que eu achava que era. Ou que eu queria, eu nem sei explicar direito. Sim. E quando eu comecei a ter as mentorias e ajudar mulheres, que na verdade foi um acaso, porque todo churrasco que eu ia, o Rogério falava assim, Aline, explica como é que você faz a planilha lá de casa, que um dia é faxina, um dia é mercado, que você treina as funcionárias, explica para ela ali, porque a mulher do meu amigo ali, eles estão brigando toda hora por causa disso. Aí eu ia lá, não, eu faço assim. Nunca esqueço no encontro de casais da Lagoinha, a Monique. A Monique chegou assim, eu vou contratar uma empregada. Eu falei, não, é assim. Aline, você tem uma planilha dos serviços da casa. Eu falei, claro, porque daí eu não preciso mais dar ordem. Ela sabe o que tem que fazer. E ela olhava aquilo para mim. Ela, já quero essa planilha. Tem que... vou passar. Ela falou assim, você tem que transformar isso num curso. A Monique falava assim. Eu falei, não, mas eu vou ajudar. E eu ia ajudando as mulheres. Chegou um dia que o Rogério falou assim, você não cansa de repetir, não? Por que você não grava um negócio e aí você põe um curso para jogo? Porque você não tem tempo de ficar ensinando todo mundo. Eu ia ali fazer uma palestra, ajudava uma ali, a outra lá. E fui levando isso junto do meu trabalho na Tim Nogueira. Eu acredito que eu não saí antes porque eu ficava com medo de deixar o meu marido na mão. Sim. Então, eu entendi o meu papel assim...
Não que eu era insubstituível, mas, caramba, ele vê em mim confiança. E até Claro. hoje. Eu sei que ele ficou super triste quando eu saí, assim. Sim. Porque ele vê confiança, ele sabia que era alguém que tinha carinho com a empresa, que levava super a sério. Tão a sério que eu tive burnout, tive que parar em hospital inúmeras vezes. E eu achava que depois do burnout eu ia parar e não parava. E continuava, e fazia. Mas eu precisava muito assim, eu precisava que Deus, assim, escrevesse o que é para eu fazer. Sabe isso que você falou, de vir um anjo? E eu não entendia que já estava te dando sinais, você não percebia. E eu comecei a falar para ele, Rogério, eu sinto que eu preciso focar mais no meu projeto para mulheres, que eu já tinha turma de mentoria, mas era assim, eram as clientes da academia, e aí a gente fazia, não era nada. E aí ele chegou ano passado, oficialmente, quando a minha cadelinha morreu, que foi por um lapso, assim, de... Ela já velhinha, mas eu percebi que foi a minha rotina do dia a dia, de pressa, disso, daquilo, me fez parar para pensar. Eu falei, Deus não tirou ela daqui assim, sem mais nem menos. Ah, porque estava velhinha, porque não estava doente. Tem algum motivo. Primeiro dia eu fiquei muito ruim, Ana. Imagino. E assim, eu não esperava. Ela era minha cadelinha, ele me deu quando eu comecei a namorar com ele. Nossa. Só que, para mim, sempre foi muito claro. Cachorro e ser humano. É diferente. Mas aquilo me pegou, assim, a situação. Segundo dia eu não estava bem. E desde 2020 eu estava para ir no Moriá. A Camila, a mulher do Paulo Vieira, a gente se encontrou um dia. Ela falou, você tem que ir no Moriá. Eu ficava com aquilo na minha cabeça e sempre eu convidava meu marido para ir junto e ele inventava mil desculpas e eu não ia porque ele não ia. Quando eu cheguei no terceiro dia que eu vi que eu não estava legal, porque a Fiona não estava bem, eu falei, cara, eu acho que eu preciso ir para lá. Alguma coisa me direcionou para eu ir. E eu fui, e, enfim, nesse dia de jejum de palavras, Deus foi muito claro. Sai daí agora. Eu já falei para você várias vezes, para você ir no Projeto de Mulheres, e você insiste em ficar. Uau. E assim, foi muito desenhado, sabe? Eu falei... Parecia aquela voz vindo de cima, assim, eu falava, não é possível que será que eu entendi direito? Eu queria ter certeza, né? E eu voltei de lá sem dúvidas, sem peso, sem culpa, e eu falei com meu marido, eu falei, olha, em 30 dias, se você não colocar alguém no meu lugar, eu não sei, eu tô saindo, eu preciso fazer o que Deus me pediu para fazer. Eu vejo que de lá para cá, as coisas começaram a ficar mais leve, eu entendi aonde exatamente é o meu lugar. E muitas pessoas falam assim, então você se arrepende? Claro que não, porque se eu não tivesse passado por esse tempo todo, eu não teria a bagagem que eu tenho para ajudar, por exemplo, no negócio das minhas alunas. Verdade. Então, essa dificuldade de a gente entender, de estar no lugar certo, É isso. porque às vezes a gente está querendo provar uma coisa para alguém. Eu quero provar que eu sou boa, eu quero provar que eu consigo, eu quero provar que eu trago o resultado. Não vou deixar ninguém achar que eu não sei fazer. E é um erro, porque... Eu acredito que a única pessoa que a gente tem obediência total é o cara lá de cima. Só que essa consciência é o que demora, às vezes, a gente. E tem gente que leva, às vezes, uma vida inteira para perceber isso, né? Com certeza. É uma dificuldade muito grande. Esse entendimento, essa parceria, que lindo isso que você contou. Porque eu também já me coloquei muitas vezes nessa posição de impulsionar mais meu marido, mas sabendo que eu era uma ferramenta extremamente importante na vida dele, né? Porque não é porque que o outro está em destaque que você está anulado, não. O que você está fazendo ali por trás é o que está mantendo ele de pé, né? Então, quantas vezes... Renan prega sempre, você quase não prega. Gente, mas para ele estar pregando, eu cuido dos filhos. Exatamente. Eu estou cuidando da casa, eu estou passando a roupa dele, eu ajudo ele na dinâmica para que ele possa dar conta. Então, se hoje ele consegue viajar, fazer tantas coisas, é porque eu assumi minha posição ali. E que muitas vezes não vai ser uma posição de exibição, que vai dar like, que vai estar lá, mas eu tenho total consciência de que o que eu estou fazendo está contribuindo para o avanço dele. E é isso que você falou, dar uns passos para trás. Então, eu também creio, tempo de preparo não é tempo desperdiçado. Sim. Tempo de preparo não é tempo desperdiçado. Então, eu passei 10 anos num cargo que eu nem gostava na minha empresa. Eu também já trabalhei com tanto de coisa que hoje eu olho para trás e entendo, eu precisei passar, mas que na época não fazia sentido. Não, ficava tipo, nossa, eu tô trabalhando aqui, trabalhei em laboratório de biotecnologia, pegava lá aquelas pipetas, montava fórmula, eu ficava tipo assim, gente, eu nem quero isso pro resto da minha vida. Mas hoje eu entendo, fazia parte do processo, você aprender a submeter a autoridade, você aprender a se relacionar com pessoas, você aprender a lidar com o cliente, sabe? Você aprender a ouvir o próximo, tudo isso vai construindo sua maturidade. E assim, até teve um pastor que pregou domingo agora, ele falou uma palavra muito forte, que ele falou assim, um dia tudo vai fazer sentido.
sentido. Verdade. Na hora, às vezes não parece ter sentido. Nem um pouco. Sabe? Na hora, às vezes, quando você tá enfrentando uma luta na sua saúde, um diagnóstico, uma situação difícil ali, na hora você fica, ai, mas por que logo comigo? Eu tô fazendo tudo certo, aconteceu comigo. Mas um dia, tudo vai fazer sentido. Porque a gente que crê na palavra, a gente crê que todas as coisas estão cooperando pro nosso bem. E todas as coisas são todas as coisas boas e as coisas ruins. Tá tudo cooperando e levando a gente pro propósito, né? Sim. Ele até contou da história de Davi, né? Porque a gente fala muito que Davi matou um leão, um Golias, um leão, um urso, antes de matar Golias. E todo mundo só lembra do Golias. Todo mundo só lembra do Golias. Aí o pastor até citou isso, né? Ele falou assim, no dia que ele estava lutando com o leão, com o urso, ele deve ter pensado, nossa, Deus, eu sou o coitado da minha família, pra que eu tive que matar um leão hoje? Deve ter chegado todo rasgado em casa, e os irmãos eram tudo com porte de exército, tudo treinado, e ele deve pensar, nossa, eu sou frito da casa. Poxa, minha vida já é difícil, já cuido de ovelha, ainda tem que matar um leão. No outro dia do urso, nossa, que difícil, hoje foi um urso. Mas no dia que ele foi enfrentar Golias, aquilo foi o que habilitou ele para chegar em Golias. Então, no dia de Golias, tudo fez sentido. Ele olhou para trás e falou, agora fez sentido que eu precisei matar um leão, agora fez sentido que eu precisei matar um urso. Então, quando a gente chega numa outra fase de maturidade da vida, né, eu vejo que tudo faz sentido. Foi como a gente ter sido enviado para pastorear com 23 anos. Passei muita luta, muita dificuldade, fiz escolhas erradas, levantei gente errada, fui traído, fiz muita coisa, mas tudo isso fazia parte da minha bagagem, para que hoje eu chegasse aqui com uma outra maturidade, em um outro nível de igreja, né, com mais membros, e conseguisse dar conta, mas pela bagagem. Eu precisei de passar pelo processo, que não foi fácil. Eu precisei de falhar algumas vezes, falando em público. Nem sempre foi legal, nem sempre eu saí de uma ministração e falei, nossa, foi legal. Não, quantas vezes frustrada ali, quantas vezes, nossa, mas melhorando, né? Porque tudo, né? Até a pregação, assim, é como falar em público. Você dá uma palestra. Às vezes, a primeira vez, você tá tão nervosa que você pretendia falar um tanto de coisa, você esquece, dá um branco na hora, você não fala. E à medida que você vai fluindo, então, tempo de preparo não é tempo desperdiçado. Um dia tudo vai fazer sentido. Então, se você agora ainda não está vivendo a plenitude do que Deus tem para você, tudo bem. Mas continua entregando o seu melhor onde você está, porque isso faz parte do processo e vai ser necessário lá na frente de alguma maneira. De um modo geral, seres humanos e principalmente as mulheres, nós somos muito ansiosas, né? Muito. Não, mas eu tô fazendo, mas tá fazendo tem quanto tempo? Tem 2 dias. Não, mas calma, não é assim. A gente não entende, né? Até porque o nosso tempo é diferente do tempo de Deus, certo? Total. Então, essa dificuldade, essa pressa que a gente quer de dar certo, de fazer as coisas acontecerem. Eu falo que até nós temos filhos pequenos e hoje eles pegam as coisas tudo muito prontas. E eu procuro mostrar muito para eles o que tem por trás, né? Então, assim, como é que constrói uma casa? Como é que sai o pão sai pronto? Não, tem que botar, põe um fermento, põe não sei o quê. Tudo tem um preparo. Porque parece que tudo já vem pronto, né? E eu acho que isso é que traz essa sensação do descartável. Isso é que traz essa sensação de para ontem, de tem que ser tudo para agora e não posso esperar. E eu até entendo que a vida é curta, então por isso a gente tem que viver todos os dias. Mas viver entregando em obediência, que é um desafio. É um desafio. É um desafio diário. Com certeza. A ansiedade é o mal do século, né? Para todo mundo. Né, para as mulheres, para todo mundo, para os nossos filhos que ficam muito, né, tela e tudo mais, gera essa ansiedade. Então, o tempo todo a gente tem que colocar a nossa cabeça num lugar, lembrar, né, que Deus está no controle de todas as coisas, porque nosso coração fica ansioso com tudo. É que nem a gente começa a dieta, a gente se pesa 5 vezes ao dia, né, para ver se a gente diminui. Não diminui nem 1 grama, aí você fala, não tá valendo essa dieta, então vou comer uma barra de chocolate. O processo é difícil, mas teve um dia, né, que eu tava orando, falando sobre meus processos com Deus, né, que eu tava vivendo, e Deus me falou algo muito claro. Ele falou assim, Ana, você tá se cobrando de coisas que eu não tô te cobrando. E aí, normalmente, eu acho que é assim então, que a gente você tá faz, ansiosa, né? por coisas que nem eu tô com pressa de fazer na sua vida. Então, eu me cobrei várias vezes, principalmente depois que eu fui mãe, porque eu tive que dar os passos para trás. Então, me cobrava. Ai, meu Deus, como é que eu fazia? Eu não tô conseguindo pregar a mesma quantidade de vezes que eu me pregava. Porque não é só subir e pregar, eu tenho que ter tempo para preparar. Se eu tenho que ter tempo para preparar, eu tenho que ter alguém para ficar com os meus filhos. Não, e aí eu já escutei coisas do tipo, virou mãe, não tá rendendo. Total. Então, a gente tem que recuar porque a gente está priorizando outras coisas. Então, para o mundo, né, existe essa cobrança. Sim. E o que a gente tem que ter cuidado é para não deixar essa cobrança que o mundo está tendo
se tornar nossa cobrança pessoal, porque Total. as pessoas sempre vão cobrar da gente uma performance, uma excelência, as pessoas porque sempre elas vão não achar... vivem a nossa realidade. Elas sempre vão achar que você tinha que estar fazendo mais, que o que você fez não é suficiente. Sempre vai achar, né, se você faz aniversário, ela vai achar que você tinha que ter convidado, se convidou, aí reclama da festa. É assim, difícil de agradar, né? Jesus não agradou, então quem somos exatamente. nós? Então, quem somos nós? Você nunca vai conseguir agradar todo mundo. Então, agrade a Deus, né? Sua família, que é a sua prioridade. E o resto, sempre vai ter opinião para tudo, sempre vai ter cobrança para tudo. E se você for andar no ritmo do mundo, você vai viver uma vida de ansiedade. Exato. Então, não se cobre tanto, respeite os processos. Agora, você falou de uma... A gente está falando, né, sobre performance, sobre a mulher que se cobra, de que talvez ela só é dona de casa e aí fica, poxa, não, eu tinha que estar fazendo outra coisa. Ou até, não precisa ser nem só no caso da mulher. Eu vejo muitas pessoas cobrando quantos que estão faturando, quanto é o negócio dela, que é importante, afinal de contas, dia 5 todo mundo tem os boletos batendo. Tá verdade. Tudo bem, o mundo funciona, a gente paga as coisas com dinheiro, lógico. Mas eu percebo que não pode ser a qualquer custo. Eu vivi várias vezes derrapadas que eu falava assim, cara, tá quebrando o prato da maternidade, por exemplo, e tá quebrando feio. E eu não deixei ninguém lá de backup para segurar para mim. Então, eu tenho que socorrer lá. E aí, vira um apagar de incêndios, porque aí a mulher tá aqui, super focadaça, trabalha. Pum, deu problema com o filho na escola, larga tudo. Aí então, ela começa a ficar completamente a gente chama de bombeira, né? Ela só sai apagando incêndios. Forte. Eu tive em Brasília, no seminário do John Maxwell, sobre liderança. Uau. E a gente teve um momento muito legal, depois de um almoço, onde a gente podia fazer perguntas. E eu perguntei para ele se ele entendia que para eu ser uma boa líder nos negócios, interferia alguma coisa da minha vida pessoal. E foi muito linda a resposta que ele deu, porque ele falou o seguinte, que é impossível você ser um líder eficiente, um líder eficaz, um líder reconhecido, se quando você abre a porta da sua casa, as pessoas que mais te amam, que mais te conhecem, não te amam e não te respeitam. Uau. Então, essa busca pelos números, sobre faturamento, sobre postar que eu fiz isso, que eu fiz aquilo, eu acredito que ela é válida desde que você entenda que quando você abre a porta da sua casa, lá sim você tem liderança, lá sim você tem resultados, lá sim você é alta performance. Então, eu acho que essa consciência, calma, não é só sobre números, também é porque a gente precisa dos resultados. Claro. Mas eu me recordo muito quando o Roger era recém-nascido, que eu queria a todo custo voltar a trabalhar. E foi assim que eu voltei, porque eu vi uma pesquisa que a cada 2 mulheres, uma não retorna para o mercado de trabalho depois do primeiro filho. Aquilo me fez, caramba, mas a outra metade volta. Então, eu tenho que ver o que a outra metade faz. E aí, teve um dia que eu estava com ele no colo e eu não aguentava ver o Rogério sair para ir trabalhar tal, e eu queria ir para a empresa, mas eu também queria ser mãe. Eu nunca fui uma pessoa assim... workaholic, e eu não quero ser mãe, e eu tô aqui com ele, mas passaria fácil para uma babá. Não. O que mais me doía era isso. Talvez seria bem mais fácil se eu fosse assim. Mas o que mais me doía era, se mandasse eu escolher, era 50-50. Não era 51-49. E um dia eu chorei, porque eu falei, Deus, me perdoa. Porque eu achei que era um crime o que eu estava fazendo. É um pecado eu gostar do meu trabalho, eu querer trabalhar. E eu falava, Deus, me perdoa, eu amo a maternidade. Eu sei que muita gente daria tudo para ter filhos, que não pode ter, ainda mais nas condições que eu tenho. Mas assim como eu amo o meu filho, a maternidade, eu amo o meu trabalho. Então, esse conciliar, que é o que a gente estava falando no começo do equilíbrio, de encaixar as coisas de uma forma que você não precise ser 100% em tudo, mas que sim, você possa ter o seu trabalho, se sentir produtiva, ser realizada profissionalmente, mas ter a paz de abrir a porta da sua casa e, igual a sua filha falando, mãe, como você tá linda. Ai, tá indo, tá andando aqui. Sim, isso é a melhor coisa, né? A gente fala, nosso primeiro e principal ministério é a nossa família, né? É a nossa casa, é quem conhece a gente de perto. Não adianta nada todo mundo te aplaudir, todo mundo te achar uma referência, mas seus filhos dentro de casa não te vê como uma referência. Total. Não te vê como uma mulher que tem sabedoria, sabe? Vive em guerra, sabe? Nada disso. Você não tem como ter sucesso lá fora por muito tempo se dentro de casa você está vivendo esse fracasso. Você pode até conseguir maquiar por um tempo, viver uma performance por um tempo, mas uma hora vai cair, né? Porque
a sua família que vai estar do seu lado nos dias difíceis que você vai enfrentar. Então, vai ter dia que ninguém vai te escutar lá fora, mas que sua família vai te acolher. Sim. Vai ter dia que lá fora você vai enfrentar uma situação super difícil, vão colocar uma coisa sua na internet que é mentira, sabe? E quem que vai te acolher nesse momento? É a sua família, é quem te ama, é quem vê seus defeitos todos os dias e escolheu te amar mesmo com eles. Então, com a sua família não tem performance. Com a sua família, você lá em casa a gente sempre fala, a gente não quer ser melhor pastor do que pai, do que marido, do que esposa. Eu não quero que as pessoas falem, nossa, você é um pastor de excelência, né? Você é uma pastora maravilhosa. E quando eu cheguei em casa, meu marido é uma mulher briguenta, chata, que não faz nada, né? Então, a gente precisa valorizar o que é prioridade. Então, no final, é sempre a família que vai estar junto, né? Que família é assim, né? Pode estar brigado, tudo chega no Natal, mas todo mundo se une, é família, come junto, né? E a igreja não. Se a pessoa tem um problema com você ou no trabalho, ela pede demissão, ela vai embora, ela troca. Mas família a gente não troca, não. Família é insubstituível. Então, a gente tem que investir naquilo que tem mais valor e que é insubstituível. Porque todo o restante aqui fora muda. Muda ciclo, muda estação, muda com quem você trabalha, muda as alianças, muda tudo. Mas a família, ela é única. Então, a gente precisa realmente priorizar e valorizar quem está dentro antes de valorizar quem está fora. Para eu encerrar, porque assim, se deixar a gente vai longe. É muito gostoso. Você como líder, né? Uma vez me falaram assim, quando você se levanta, normalmente o diabo não gosta, né? Quando você se levanta para fazer o bem, quando você se levanta para multiplicar a palavra, enfim, para levar, né? O diabo não gosta, ele vai tentar te impedir, ele vai tentar de tudo. Você é um alvo fácil, então. Posso dizer assim? Sim. Você sente isso de, às vezes, um dia de atendimento, aí, sei lá, a filha fica doente. Cara, não é possível. Total. Como que você faz para se proteger? Olha, a gente não tem certeza de nada, né? E nem controle de nada. Então, eu vivo muita luta na minha vida. Creio que muitos livramentos também, muitas coisas era para eu ter passado. Eu não passei por livramento do Senhor. Mas creio que muitas coisas também Deus permite a gente passar, que na hora a gente não entende, mas que depois a gente vê que é para dar uma propriedade para a gente, que é para também inspirar outras vidas. Eu, desde que eu vim para casa, e meu apartamento lá já teve incêndio, a minha filha ficou internada 7 dias, que teve aneurisma. Aneurisma não, gente, como é que chama? Encefalite viral. E aí, nessa encefalite, não tinha certeza, achava que era meningite, ficou surda por uns dias, ficou internada. Vários fatores, assim, na nossa vida que a gente enfrentou. Porque a gente sabe que quando a gente está mexendo com o mundo espiritual, que é muito mais real do que o mundo real, né? Que a gente nem imagina. A gente está resgatando pessoas, né? Que estavam ali para se matar, para perder a vida. A gente está resgatando casamentos que estavam acabando e a gente conseguiu, né, ser uma voz de Deus para trazer essas pessoas de volta. A gente foi canal de Deus para tirar pessoas que estavam dopadas de remédio numa cama, em problemas psiquiátricos, psicológicos há tantos anos e que conheceu a palavra, conseguiu se libertar. Então, quando a gente está tirando pessoas aqui que já estavam perdidas, né, que talvez Satanás já achasse que ele já tinha o controle, isso mexe com o mundo espiritual. Então, ele realmente quer atacar mais quem está ativamente resgatando pessoas que estavam, né, no império das trevas, né, que para isso que Cristo veio, né, para resgatar as pessoas do império das trevas. Então, a gente tem ciência desses ataques que a gente vai passar, mas a gente se blinda o tempo todo. Então, eu vivo uma vida de oração, de palavra. A gente crê muito que a declaração da palavra, ela traz, sim, essa proteção. Então, a gente ora, assim, muito específico, sabe? Eu oro muito para Deus guardar os meus filhos. Eu oro muito para Deus preservar a inocência deles. Eu oro muito para Deus blindar a nossa saúde. Eu oro muito para Deus blindar a nossa mente, porque Renan vai até escrever um livro. Ai, que massa! Ele vai lançar agora no Viradão. Vou falar sobre ele. Que legal. E o próximo é sobre mente renovada, vida transformada. Porque o controle está todo na mente, sabe? Total. Então, tem dias que a nossa mente, se eu não fizer uma oração específica por ela começa com pensamento de derrota, com pensamento de desistência, com pensamento de tá valendo a pena mesmo eu me desgastar por isso, tá valendo a pena mesmo eu me entregar o tanto que eu me entrego, né? Porque sempre tem gente falando mal, sempre tem os que criticam, sempre tem os que atiram a pedra, né? Então, eu faço orações que blindam, né? Mas isso também não evita a gente de passar por situações difíceis, né? Porque todos nós estamos nesse mundo
E desde que o pecado entrou no mundo, todos nós vivemos situações difíceis, né? Então, o ataque, ele vem, né? Mas eu também entendo, a Bíblia é muito clara que ela fala, a quem muito é dado, muito é cobrado. Então, se Deus te deu algo que é grande, que é relevante, você também vai ser cobrado. Então, também, você vai ter que andar à altura daquilo que Deus te chamou. Então, não tem como eu viver o que eu vivo hoje, né? Liderando uma igreja que está com 6 mil membros. Caramba. E, glória a Deus, tem crescido para a glória de Deus. Então, não tem como eu estar liderando essa quantidade de pessoas e querer viver uma vida de qualquer jeito. Não me permite, sabe? Existe uma cobrança. Então, a forma como eu me visto, a forma como eu me porto, a forma como eu sou como esposa, a forma como eu faço tudo comunica, porque eu estou sendo observado o tempo todo. Então, não existe eu querer viver uma vida de qualquer jeito e querer estar preparado. Então, eu tenho que ter uma vida de oração diferenciada? Tenho, claro. Estou conduzindo um exército, estou convertendo pessoas. É aquilo que você falou, né? Ensinar o que eu faço, o que eu sei fazer. Eu tenho desafio, tenho. Nem todo dia é perfeito, mas eu faço. Exatamente. Eu prego, eu faço o que eu prego. Isso aí. Então, tem que existir essa cobrança, porque se Deus me permitiu estar onde eu estou, Ele também vai me dar desafios, cobranças que serão no mesmo nível, assim como você tem, né? A questão das metas, da mentoria e tudo, porque não adianta. A gente só vai conseguir conduzir as pessoas para um lugar que a gente já chegou, porque não faz sentido, senão né? A gente nem sabe o caminho, Exatamente. Né? Uau! Bom, no fim dos episódios aqui do Metas, eu sempre peço para minhas convidadas para deixarem uma mensagem, que essa mensagem é o seguinte: se você pudesse falar ao mesmo tempo, hoje, essa mensagem chegasse a todo mundo, todas as mulheres, né? Para uma mulher que ela é empresária, que ela é esposa, né? Que ela tem filhos, o que você entende que é essencial? É lógico que tem muitas coisas, a gente falou, né? Tem várias viradas de chave, mas o que é essencial para ela? Sim. Eu creio que o essencial é você buscar encontrar Deus. Sabe? Na minha vida, o que fez a diferença e o que faz a diferença é ter Deus. Porque nele eu encontrei a resposta de tudo. Nele eu encontrei forças para a caminhada. Porque a vida com Deus, ela não vai te livrar dos problemas, né, Aline? A gente tem muitos problemas. Mas ela vai te preparar para enfrentar esses problemas de uma maneira diferente, né? A Bíblia vai falar que Deus, ele dá uma paz para a gente que excede a todo entendimento. Então, às vezes, você está passando por uma situação que não tem a menor explicação, você está tranquila diante daquilo. Verdade. Né? Mas é o quê? É a paz de Deus. Que isso a gente só encontra em Deus. Que as pessoas vão ficar assim, nossa, ela está passando por aquilo, tá de boa. Mas não é que eu tô de boa, é porque Deus me preparou. Quantas vezes as pessoas têm uma perda, né, de um ente querido, alguma coisa, você chega no velório, a pessoa que perdeu tá consolando as outras. Aí você fala assim, gente, como é que ela consegue estar fora? Não é ela, é o Espírito Santo que fortalece. Então, a gente encontra em Deus todas as respostas que a gente precisa, a direção, sabe? A palavra dele é um manual pra gente de vida. Então, na minha história, o que mudou foi viver uma experiência com Deus. Então, o meu recado para as mulheres é, para você que conhece Deus, experimente conhecê-lo ainda mais, se aprofundar ainda mais, priorize esse tempo com ele, que ele vai trazer direção para sua vida. E para quem não conhece, busque ter um encontro. Eu não falo sobre religião, sabe? Não é sobre religião. O encontro com Deus é você ter um encontro com um pai que te ama e você entender sua filiação. Sabe? Você entender que como filha, você é amada, você foi desejada, independente da maneira como você vê essa terra, se seus pais não te desejaram, se você foi fruto de um abuso, se você veio de uma maneira que você acha que foi por acaso, não foi. Deus te planejou. Então, você veio, pode ter sido, não ter sido da maneira como você gostaria. Talvez você não tenha uma história linda de pai, mãe presente, talvez você foi adotado, né? Não sei qual é a realidade das mulheres que estão ouvindo, mas independente, Deus, ele já tinha te planejado. Ele já tem todos os seus dias traçados. E à medida que você procurar conhecer ele, você de fato vai se encontrar. Se encontre, não ande com uma carência emocional, porque você vai se frustrar muito, você vai tentar encontrar prazer em várias coisas que não vão te preencher. E a única pessoa que vai te preencher é Jesus, né? É Deus. Então, a gente tem, dentro de todo homem, tem um vazio que é do tamanho de Deus, sabe? E quando você deixar ele preencher, você vai ter plenitude em todas as áreas. Então, até as cobranças, procure colocar tudo diante de Deus, que você vai viver uma vida mais leve, mais plena. Se precisar de ajuda, eu te ajudo. Ajuda vai mesmo. lá, me chama no direct, vai lá na igreja visitar, tomar um café. Não tenha medo de pedir ajuda, né? Não tenha medo de demonstrar sua fragilidade. Todas nós temos. Total.
Todos nós temos dificuldades em áreas e Deus colocou pessoas ao nosso lado que podem nos ajudar, Com certeza. né? Então, é aquilo, né? A Aline falou, você me abençoa tanto, você me ajuda tanto. E eu sempre falo para ela, nossa, Aline, você é uma inspiração, como você me ajuda, né? Porque eu tô pregando para um tanto de gente, mas às vezes eu não consigo ter as metas certas, às vezes eu não consigo me organizar, às vezes eu não consigo fazer uma atividade, um equilíbrio na alimentação, e aí eu me espelho em quem é bom nisso, sabe? Sempre vai ter alguém do seu lado que vai poder te complementar, que vai poder te ajudar. Então, não tenha medo de mostrar a sua fragilidade e de buscar ajuda. Todos nós podemos sempre aprender, sabe? Eu como pastora, eu só posso pregar se eu assento para ouvir também. Isso é importante, né? A gente tem um coração ensinável. Coração ensinável. A gente estar disposta a aprender, a fazer diferente. É uma das coisas que eu sempre falo, antes de pegar uma aluna, principalmente na mentoria individual, eu falo assim, eu preciso saber se você é treinável. Aí elas, tipo, claro, sou. Eu falei, não, é porque eu tô te avisando agora. Porque eu vou te cobrar. Você vai esticar, você vai doer, você vai ter que fazer as coisas. Você entendeu? Tá disponível para isso. Aí ela já olha assim, não, já me falaram que você fica atrás. Eu vou, não pode deixar. Tá então, certo. assim, é importante, porque a partir do momento que a gente levanta a mão, e ao mesmo tempo, é engraçado o que você falou, né? De você, pastora, a gente acha, não, a vida dela é tranquila. Não, mas você também se coloca na cadeira para aprender. Sim. Eu mesmo mentorando mulheres, eu sempre estou fazendo outras mentorias para trazer outras coisas para a minha vida e fazendo sentido para levar para elas. Com certeza. Então, a gente se colocar na cadeira de discípulo, pode ser, né? Com certeza. De ouvir, de seguir alguém que sabe o que está falando. Isso aí. Às vezes a gente quer andar só em mesas, que só a gente é o mais inteligente, que só a gente fala, né? E eu aprendi com um mentor, né? Que a gente tem que sentar em mesa, que a gente é o mais burro da mesa, sabe? Mesa com gente mais inteligente, que tem potencial para te ensinar ainda mais, para te acrescentar ainda mais, porque às vezes nosso ego, a gente sempre quer ser o melhor, o que fala. Verdade. É bom sentar com gente que tem tudo para aprender com você, mas também é bom quando você senta em mesa que você aprende, né? Isso faz crescer, avançar. Eu acho que é muito o poder da ambiência. Né? E se você não é daqui do Rio de Janeiro para ir na Lagoinha, você pode seguir a pastora Ana Belas, porque ela coloca conteúdo de sobra por lá. Amém. Então, assim, a ambiência hoje, graças a Deus, a tecnologia trouxe esse poder. A gente não precisa necessariamente estar com a pessoa ao vivo. Um dia uma aluna minha falou assim, Aline, sabe o que eu acho bacana? Eu não tenho capacidade de pagar as mentorias que você faz. Você foi lá com o Tony Robbins nos Estados Unidos. Eu jamais vou poder ir lá. Por enquanto, não tenho essa condição. Mas você vai lá. E se eu tenho acesso a você, eu tenho... Então, assim, hoje em dia não é difícil de você chegar. Até porque a internet promove muito isso. Então, siga as pessoas certas, não se alimente, porque alimento não é só comida, né? Não se alimente de conteúdos errados, de conteúdos que não agregam, de conteúdos que não vão contribuir para quem você, de fato, quer se tornar. Verdade. Gente, concordo total. Que demais. Bom, vai ter que voltar, claro. É só chamar. A gente podia fazer um podcast de casais, né? Eu, Rogério, você e Renan. Vai ser muito bom. Já vou falar com o Rogério. Acho que vai ser bacana. Vai ser bacana. A gente a gente já vai pedir conselho para os nossos pastores. Já pode marcar. Estamos aqui, então, finalizando mais um episódio. Quero agradecer o seu tempo, que eu sei que o seu tempo é valioso. Obrigado por vir aqui contribuir não só com o podcast, mas eu sei que essa mensagem vai chegar na mão das pessoas certas, das pessoas que precisam ouvir o que você veio aqui falar e que realmente elas sejam transformadas por uma palavra, por uma frase que você falou, por alguma... Até a experiência que você compartilhou, não tenho dúvida. Porque eu já saio muito mais cheia do que o copo vazio que eu entrei aqui. Só com os aprendizados que eu tive aqui com você. Glória a Deus, Obrigada. A Deus. Eu que agradeço, o privilégio, uma honra. Só chamar que a gente está junto. É isso, gente. Então é isso. Mais um episódio do Metascast com a pastora Ana Belas. Até a próxima. Beijo.